Sejam muito bem-vindos ao nosso Sala de Espera. Eu tô tenso hoje. Por favor, você se mantenha alinhado, arruma a postura. Hoje, aquela história que eu ouvia a vida inteira de garbo e elegância tá sendo colocada em prática. Eu não sei nem se é educado e elegante da nossa parte pedir para as pessoas curtirem, comentarem o canal. Pede com educação. Por favor, então, por gentileza. Se não for pedir se muito. Se inscrevam nesse canal. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, comentem. Mandem suas observações, os comentários são muito importantes pra gente. E a gente vai ter assim, a elegância pura e vamos seguir esse episódio numa etiqueta. Gente, só uma coisa, ela tomou chá com a Rainha Elizabeth. Pronto, é isso. E agora tá aqui conosco. Ela é uma super influencer digital e uma super digital influencer e que fala com propriedade e maestria sobre inúmeros assuntos, entre eles sobre etiqueta, sobre comportamento, experiências de vida. Ela tem sempre uma ótima história para contar e eu acho que essa influência vocês vão sentir que já é muito tempo, vem muito antes do digital. E sabe uma coisa que eu acho fundamental falar da nossa convidada? O carisma em pessoa. Fátima Scarpa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês Fafá, dois. você não sabe o tanto que a gente esperou por esse momento. E eu também, porque eu adoro estar com vocês dois. O meu dermatologista que mudou a minha vida. Gente, entendeu? ela ama esse dermatologista dela. Eu amo ele. E eu ia até ficar um pouco com ciúmes, porque ele é tão lindo. Eu fico olhando assim pra cara dele, eu babo. E fora que ele é incrível. Sabe que eu tinha no começo, né? No começo do namoro, eu morria de ciúme. Aí um dia, vou te contar essa história, antes de te fazer a primeira pergunta. Aí um dia eu cheguei de surpresa na clínica, porque me conseguiram um encaixe, e aí a atendente falou, vem pra cá agora. Eu fui. Aí quando eu cheguei lá, tinha um homem esperando pra ser atendido, que era o homem mais bonito que eu já vi em São Paulo. Eu não conseguia me concentrar, não sabia nem o que eu ia fazer, se eu ia fazer botox. E aí eu entrei e falei, Daniel, tem um paciente bonito aí fora. Aí ele nem ligou, ele, é mesmo, que bom, mexendo no computador. Aí eu falei, não, mas muito bonito esse paciente que tá aí fora, nervoso já, né? Aí ele falou, que bom. Eu falei, mas quem é esse paciente? Ele falou, não sei quem é, deixa eu ver aqui. Ele falou, ele é muito bonito mesmo. Ele e a esposa dele são os meus primeiros pacientes, ou foram meus primeiros. Aí eu falei, quer saber de uma coisa que eu vou ficar preocupado e com ciúme dele ser lindo? Eu quero mais é que as pessoas vejam essa beleza, né? E aí você fala toda vez que ele é lindo, eu vou ter que acreditar em você. Você acredita. Mas você também não fica atrás, né? Vamos conversar, né, Ian? Você não fica atrás. São é um casal lindo. É um casal lindo Fafá. E muito bem educado, que dá tanto prazer de estar com vocês que você não imagina. Muito obrigado. Verdade. Obrigado pela sua presença. Estou muito feliz Obrigado e me sentindo muito confortável nessa casa. Não sei por quê. Gente, vocês têm noção que essa sala de espera, hoje sala de espera da clínica Daniel de Albas Dermatology, ela já pertenceu a Fátima Scarpa. E aqui nós estamos sentados na sala que era a minha sala de jantar. Muita gente que está assistindo vai lembrar, aqui era a minha sala de jantar. Mentira. Uma mesa quadrada com 8 cadeiras, onde eu recebia muito. Nessa época eu era impossível. Não tinha, tinha um cabeleireiro chamado Antônio Carlos. Eu falei assim, mas o que acontece na tua casa? Toda semana tem festa, toda semana tem gente aqui querendo fazer cabelo, maquiagem, tudo para vir. Eu adorava receber, mas adoro até hoje. Aliás, uma dica para vocês, quem recebe muito, não fica envergonhado na hora de receber a primeira vez. Então, pratiquem receber, pratiquem ter teus amigos em casa, ter sempre as coisas à mão, porque isso é muito importante para quem gosta de receber. Então, Fátima, quer dizer que aqui nesse lugar, nessa sala, você já recebeu um monte de gente importante. Muita gente, porque na época não era comum. Todas as minhas amigas, quando casavam, iam para apartamentos, e gente bastante importante. E realmente eu fui uma privilegiada de ter esta casa, numa época que não tinha, minhas amigas não tinham casa, e essa casa com um privilégio que vocês não usam agora, mas sempre foi Praça Nicolau Scarpa, número 2. Mas eu acho que teve um intermediário que entrou no meio
e quis que fosse Estados Unidos, 9,6, alguma coisa, não lembro direito agora, mas o meu endereço eu escrevia, adorava. Fátima Scarpa, Praça Nicolau Scarpa. A Petsinha nasceu aqui, então. A Petsy Minha nasceu grande aqui. amiga Petsy Scarpa. Adora você. É bom que ela adore mesmo, porque eu adoro muito ela também. Eu sei disso. Ela nasceu aqui e o Andrei nasceu aqui. E eu quero te contar, eu estava grávida do Andrei quando meu pai sugeriu ver a casa, que era vizinho da casa dele, e ele falou assim, a senhora e o senhor que estão nessa casa querem vender, porque já casaram todos os filhos e querem vender a casa. Vamos lá ver? Eu me lembro que tinha um barrigão desse tamanho, eu punha a mão embaixo da minha barriga, assim, nem a pau que eu venho para essa casa, velha, caindo aos pedaços, mas eu fiquei muito, muito, muito brava com meu pai, porque eu amava essa casa. Lá em cima, o carpete era todinho branco, a minha casa era toda branca. Eu tinha paixão por essa casa. E eu falei, meu pai, não quero ir para aquela casa de jeito nenhum. Ele virou e falou assim, não, essa casa está muito pequena, você está tendo seu segundo filho, você precisa de uma casa maior. Pra que você mora hoje? Aqui eu moro hoje. Tá. Sabe quanto tempo ficou reformando? Com o mesmo arquiteto que fez essa casa, que todo mundo fala assim, ai, uma casa moderna, vai enjoar, a casa melhor, ele era muito prático, os meus armários da outra casa, se eu tiver que mudar para o apartamento, eu tenho que comprar o prédio, porque tem tanta coisa que não vai dar nunca, e tudo escondido, porque você quase que não vê que são armários, porque tudo aquele negócio que se aperta, aparece a parede e sai. E daí eu falei pro meu pai, não quero mudar de casa, eu não vou para uma casa velha desse jeito, se eu tenho uma casa prática, tudo em ordem, que eu adoro. Daí ele falou assim, vamos reformar a casa e a casa vai ficar do seu gosto. Ficou 4 anos reformando. Meu Deus! 4 anos reformando. E a casa realmente ficou, isso foi um espetáculo. Quem fez o jardim dessa casa não foi Maria João, não, foi Xinha, mãe da Maria João, que começou com toda essa coisa do jardim. Essa. E depois, quando eu mudei para lá, que daí foi Maria João que fez toda a jardinagem, e hoje em dia ela está tão ocupada na Boa Vista que ela não tem tempo de vir aqui para dar uma manutenção na minha casa. Poxa, Maria João, venha. Precisava dar um break para vir. Mas e daí foi isso, daí eu mudei para aquela casa, mas eu sempre tive muita paixão por essa casa, primeiro porque essa casa pertenceu ao busto que tem na praça aí na frente, ao meu avô Nicolau Scarpa, que quando veio de Sorocaba foi morar na Avenida Paulista. Daí teve a crise de 1920, sei lá quanto, 29. Eu sou péssima em história, mas enfim, teve essa crise e ele teve alguns problemas com a crise e vendeu a casa da Avenida Paulista, ou sei lá o que ele fez, e veio para essa casa. E nessa casa que ele recebeu a notícia que ele receberia tudo que foi tomado dele de volta. Que bênção. Então é o que eu falo, essa casa, e eu fui muito feliz nessa casa. Essa casa aqui parecia um clube de tanta gente, era de manhã, à tarde, à noite, sempre tinha gente. Então, era uma casa que eu acho essa casa tem muita boa energia. Que bênção. E eu te falo que se eu tivesse que escolher um lugar para voltar para morar, eu moraria aqui, porque essa casa é um espetáculo. Não é porque você está aqui que eu estou falando para te agradar, porque realmente todas as minhas amigas sabem disso, que eu tinha paixão. E elas sabem o tanto que elas conviveram. Esta aqui, onde tem essa porta, era tudo um vão aberto, fazia minha árvore de Natal com a escada cheia de presentes. Ai, e era delícia. muito, muito, muito gostosa. E eu estou muito contente, Daniel, que a casa está nas suas mãos, Obrigado. porque essa arquitetura, esse detalhamento, tudo impecável impecável como você, como seus tratamentos, como a sua clínica. Você deixou isso daqui uma coisa. Isso aqui é uma joia. E agora tudo meu. Tudo teu, claro. Vamos exaltar Otávio Pires, que é o arquiteto que fez a casa. Exatamente, Otávio Pires, que foi minha paixão, porque ele era um arquiteto, além de arquiteto, muito amigo nosso. Né? Nós vamos ter hoje o dia inteiro para contar. Vamos contar ter. Muita história, porque o Otávio, além de ter ficado muito, muito nosso amigo, a gente saía demais. A gente foi viajar, fomos para a Califórnia juntos, depois no Guarujá, nós saímos muito de barco e íamos almoçar no Dalmo. E ele bebia todas. Eu me lembro que um dia eu peguei a banana assada que vinha com sorvete, eu enchi o óculos dele da banana, mas o óculos dele ficou todo melecado e ele continua falando Ele não percebeu. como se nada tivesse acontecido. Isso foi uma coisa assim
E uma vez também entrando numa boate em São Paulo, que eu não lembro qual era, alguém me puxou pelo braço assim, mas ninguém me puxou. Meu marido estava na frente, eu estava atrás e o Otávio estava atrás com a mulher dele. Que o cara me puxou, ele deu um murro na cara do fulano, porque ele era todo exaltado, assim, exaltado. Intenso. Intenso. Uma vez também, numa discussão por causa de uma porta na casa da minha mãe, ele gritava tanto comigo que eu tirava ele do sério mesmo. Que minha mãe ligou da casa dela e disse, alguém está se matando aí? Porque ela escutou da casa dela, ela escutava a gente quase se matando, mas sempre para o bem-estar geral da nação. Super amigo, né? Super. Fátima, você falou sobre questão de privilégios e desde a infância você teve uma infância já bem diferente, né? Convivendo num ambiente social também bastante intenso, fazendo viagens, tendo oportunidades únicas. Como que foi? Como que era a Fátima na infância? Como que foi viver, né, numa alta sociedade com essa experiência? Eu vou te falar uma coisa. Podem tirar tudo de mim, mas nunca vão tirar o que eu tenho dentro de mim e das minhas lembranças, que são fantásticas. Eu assisti aquele seriado chamado Downton Abbey. Maravilhoso. E Downton Abbey lembrava muito a casa dos meus pais, muito. Um dia eu quero levar vocês dois para conhecer, porque para mim o meu sonho seria morar lá de novo. Entendeu? Mas hoje em dia além de ser muito custoso, eu não poderia, mas você fala assim, qual seria teu sonho? Seria morar lá. Porque aquela história, eram 18 empregados, era muita gente. Então o mordomo era italiano, o jardineiro Mário Latorre era italiano, a passadeira Ana e a Maria Emília, que era arrumadeira, eram portuguesas, e os outros eram todos de Santa Gertrudes, que são até hoje como se fossem minha família, porque todos ficaram 30, 40, 50 anos. O Toninho Copeiro, que entrou depois desse mordomo que chamava Stanislau, ele tem hoje um restaurante em Santa Gertrudes. A Cida, que foi nossa governante, tem um restaurante em Rio Claro, tem Mercedes, tem uma casa linda, e eu acho que isso foi assim maravilhoso, e tá com eles é realmente como tá com a minha família. Eu gosto muito. E essa casa era assim, a minha mãe veio de Barretos, teve que aprender tudo, e meu pai exigindo que nós falássemos alemão. Nossa primeira língua foi alemão. Mentira. Porque meu pai estudou para ser mestre cervejeiro em Munique durante 4 anos e ficou completamente assim, fanático com a Alemanha. Com a cultura alemã. Com a cultura alemã. Então nós tivemos sempre governantes alemãs. Se você vê os nossos álbuns de criança, elas tinham assim, uma roupa com uma coisa aqui na cabeça, era uma coisa assim que quem vê nem acredita, né? Mas era isso que a gente estava acostumado. E na hora de falar boa noite para os meus pais, a gente descia de penhoar, já tudo certo, punha a mão para trás, entrava na biblioteca, mas assim, numa cerimônia que eu nem te conto. Todo dia, Fátima? Todo dia. Todo dia a gente, na hora de dormir, meus pais estavam na biblioteca esperando servir o jantar deles, e a gente entrava e tinha que falar boa noite, e falando em alemão e tudo mais, e a minha mãe teve que aprender alemão, porque ela não sabia falar alemão, e minha mãe teve que aprender muita coisa, porque a sogra morou com ela durante 1 ano nessa casa, quase que ela morreu, porque a sogra era... Porque toda essa coisa de etiqueta, educação, tudo, vem da mãe do meu pai. Então, meu pai realmente, eu não conheço um homem mais bem educado que o meu pai. O Chiquinho está sendo a outra geração, porque realmente ele pode ter um monte de outras coisas que não favorecem, mas a educação dele realmente é primorosa. E daí toda aquela coisa, aquelas festas, a gente ficava em cima, tem assim as grades de cima do corrimão, e a gente ficava assim bem abaixadinho para ver todas as pessoas chegarem. Fátima, isso é a casa que o Chiquinho mora hoje? Ah, tá. Porque eu já estive lá algumas vezes. Nesta casa foi onde eu nasci. Eu nasci nessa casa. Você, Renata e Chiquinho viveram então toda a infância na casa aqui do outro lado. Toda a infância. O Chiquinho disse que foi ele que inaugurou a casa, mas não foi não. Quem inaugurou a casa fui eu. Mas também nós temos 1 ano e meio de diferença, não faz diferença, e né? nessa época que você falou que seus pais vieram da Paulista, quais eram as famílias? Era Scarpa, Matarazzo... Crespi, Matarazzo, a família Prado, a família Penteado. Aquela família que tem os castelos no Ipiranga, aquela família era daqui da... Jafé? Jafé. Sim. É dessa época também? Eu não sei te dizer isso, eu não sei te responder. Mas os mais conhecidos,
a família Matarazzo e a nossa família, ela era muito próxima. E tanto é que o Hermelino é meu padrinho de casamento, o Eduardo é padrinho de casamento da Renata, e a gente estava sempre muito próximo. Então era muito... E as grandes casas ficavam na Paulista antigamente, né? Antigamente as grandes casas eram na Paulista. Meu pai veio de Sorocaba, ele foi morar adolescente aqui. E depois meu avô, quando veio para cá, o meu pai ainda estava na Alemanha. Depois tem a história da minha mãe, que ele começou a namorar com a minha mãe, e a minha mãe morava na rua, eles moravam em Barretos, que meus avós são escoceses, eu me chamo Fátima McClellan Scarpa, Chique, meus né, avós gente? são escoceses. E eles foram tomar conta de ele foi designado para tomar conta de um frigorífico chamado Ângulo, em Barretos. E o que aconteceu foi que depois ele veio para São Paulo, foi morar na Rua Alemanha, e minha mãe tinha mais 3 irmãs. As 3 irmãs casadas, a minha mãe morando só com meu avô na Rua Alemanha, meu avô morre jogando buraco com meu pai. E aí, a minha mãe, o que achou? Falei assim, bom, agora ele vai me pedir em casamento, porque eu tô sozinha nessa casa aqui, já fazia, sei lá, 1 ano e meio que estavam namorando, não pediu. Daí meu tio Bento Almeida Prado, que morava lá em Itapecerica, com a Meg, que era a irmã mais velha da minha mãe, chegou e falou assim, Patsy, ele não te pediu em casamento, vamos para o Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro morar com meu tio e minha tia. E aí, passado um tempo, a minha mãe estava passeando de mão dada com um namorado dela que chamava Fritz, não sei se era Souza Queiroz, eu já não lembro muito, que depois eu tenho uma outra história para contar. De mão dada com ela, e passou o Anesito Amaral, que era um dos melhores amigos do meu pai, e viu a cena. Ixi. Veio para São Paulo, contou pro meu pai na mesma hora pegou o avião, pediu ela em casamento, e foi assim que eles se casaram. Tá vendo? Que maravilha. Então esta vingança foi ótima. Mas a dona Fátima aqui, que era impossível, uma vez, assim, eu adorava quando meus pais iam viajar, porque faziam faxina na casa inteira, e eu era doida para fazer uma faxina, né? Então eu ajudava, subia na escada, olhava as coisas, de repente na rouparia lá em cima. Doida pra fazer uma faxina é a melhor frase desse podcast inteiro. Adorava fazer uma faxina e subia, e via na escada, daí de repente a Cida, que é a nossa governante, que eu amo ela de paixão, pega e tira um álbum, assim. Falei, Cida, o que é isso? Daqui, deixa eu ver. Desci da escada, fui olhando também. O álbum era o álbum da minha mãe, andando com o tal do namorado na praia. Mentira. Meu Deus. E ela deixou guardada no armário da rouparia, escondido. Mas era, acho que a única coisa que ela guardou. Mas não era só o namorado, era a mãe, a tia, era todo mundo, mas tinha uma página com esse fulano. Mas isso era uma matéria, uma manchete? Não, um álbum Foto de pessoal. fotografia. Álbum de fotos, foto tudo velho, tudo assim. Mas tinha fotografia do pai, tinha um monte de fotografia. Não é? Era o único álbum que ela guardou. Mas quando eu vi aquela foto, eu sabia da história. Eu fiquei bem quieta. Um dia, na fazenda, nós estávamos no Carramanchão, lá embaixo, depois do almoço. Eu não sei o que minha mãe me falou, e ela me deu um beliscão. Mas pra quê? Ai, que medo. Agora é a minha vingança. Porque eu apanhei muito, tá, da minha mãe. Eu que mais apanhei. Apanhava Mentira. mesmo, porque eu era... Você era Levada. virada, era. Daí eu falei assim, agora você vai ver. Papi, sabe de uma coisa? Lá na rouparia tem um álbum que... Nossa senhora, pra quê? Nossa Aí você deu motivo, hein? senhora, nossa, você não pode imaginar. Eu nunca vi a minha mãe tão brava e nunca vi meu pai Ele tão ficou bravo também. muito bravo por ela ter guardado. Você respondeu, simplesmente a pergunta que eu ia fazer. Sobre o fato da sua mãe ser muito chique, né? E rígida, como você já falou algumas vezes. Se tinha alguma ocasião que te marcou. Essa ocasião me marcou muito, eu não consigo esquecer Eles até ficaram hoje. muito bravos. Minha mãe, principalmente. Meu pai, a Renata apanhou dele. Mas eu nunca apanhei do meu pai. E eu vou te falar uma coisa que hoje, não sei por que eu estava pensando... Eu falei assim, ele sempre fez questão da minha casa ser linda. Da Renata nem se incomodava. Ele não se incomodava muito com a Renata. Porque a Renata também queria morar lá no Morumbi, longe de todo mundo. Não queria saber de mãe, pai, de família, perto, nada. E ele, comigo, Hoje eu pensei, falei assim, meu pai sempre teve um cuidado especial comigo, apesar de todo mundo achar que era o Chiquinho. Eu vou te falar, Chiquinho, eu sinto muito te informar. decepcionar. Você vai saber Mas agora. eu acho
que eu era queridinha. Ô, Fátima, Então você é a tá, mais vamos- velha dos três? Não, eu sou a do meio. É o Chiquinho. O Chiquinho, um ano você- e meio de diferença. Ah, tá. Eu e a Renata, que me chamaram de mãe dela há uma semana atrás, que tem 3 anos e meio a menos do que A eu. Renata é a sogra da Carol, que teve aqui também no nosso Exatamente. podcast. Ela é a sogra Mãe da do Carol, Edu. casada com o Eduardo, meu afilhado. Já estou teletransportado ainda em Downton Abbey, porque essa é a melhor referência, até porque Downton série que ele mais é ama. minha série favorita da vida. Então eu já estou imaginando sério? vocês lá, os sininhos tocando, tudo Não, você mais. precisa ver, você Eu- precisa ir lá eu- para te mostrar. Eu amo essa atmosfera, mas eu quero imaginar assim, como que era? Porque vocês 3 filhos, né? Os 3 filhos, vocês são completamente diferentes. Completamente. Deviam ser diferentes desde a infância. Como que vocês lidam com essas diferenças até hoje? Porque vocês são extremamente unidos, mas são, assim, Extremamente uma unidos. personalidade. Não, eu vou contar ímpar, então. né? Enquanto eu ganhei uma Mercedes, a Renata ganhou um Fusca. Entendeu? Então, como meus pais Obrigado. viajavam muito, a Praça Nicolau Scarpa 6 tem uma outra. O terreno que foi tudo, agora está tudo junto, mas são 2 escrituras, porque tem assim, a Canadá 54, que tinha uma casa bem boa, onde meu pai colocou uma irmã da minha mãe para morar lá, para tomar conta da gente. Eu tenho que contar essa história também, que é muito boa. Eu sou cheia das histórias, gente. Por isso, o gente Chiquinho, ama. quando fez... Ele namorava uma menina chamada Cristininha Turner, que infelizmente faleceu. E foi a namorada dele que ele tinha paixão por ela. Ele fez um jantar para ela. Claro que quando meus pais viajaram, porque, imagina, com eles, não ia fazer jantar nenhum. A gente... Criança e cachorro, naquela época, era tratado tudo do mesmo jeito. Entendeu? Não tinha vez. Criança, cachorro, sai, não sei o que. Era Vai pra tudo lá, assim. vai pra então, lá. minha mãe e meu pai iam viajar, a gente falava, graças a Deus, nós foram viajar. A gente vai poder fazemos festa pros empregados, Mentira. dançava com o jardineiro. Ah, mas era uma coisa, uma farra. Uma farra. Comia com os empregados, que a gente adorava comer lá embaixo. Porque não tinha que comer abobrinha, chuchu, comia arroz, feijão, farofa, ovo frito, tudo isso. E a gente gostava de comer embaixo com eles. E era uma farra. E daí o Chiquinho resolve fazer um jantar para a Cristininha. Um jantar onde pegou a melhor toalha da minha mãe, que ficou bordando sei lá quanto tempo pro batizado da Renata, que nasceu muito depois. A Renata tem quase 5 anos de diferença com o Chiquinho. Mandou fazer uma toalha em Portugal, tudo cheio de 9 horas. Era Pegou Ilha da Madeira, não era? Sei lá de melhores onde que era. toalhas. Era uma toalha Eu lembro muito que minha cheia. avó encomendava toalhas da Ilha da Madeira. Era uma coisa pode- chique. Era português, pode ser, eu não sei, mas era tudo chiquérrimo. Pegou todos os suplás, os talheres de vermelho. Vermelho é um metal que você dá o banho de ouro, que aliás até falaram esses dias. Bom, deixa pra lá. Não, senão eu vou continuar até ficar até amanhã. Mas eram do banho de ouro, os copos que eu me lembro que eram, eu não sei se é Saint-Louis, o que é, porque eles têm as bordas todas douradas, sei lá, era melhor Chiqueria que da uma- chiqueria. Chiqueria da chiqueria. Pra receber a tal da Cristininha. Pra fazer Cristininha. o jantar da Cristininha. Eu me lembro que era Gigi Pinto Tomás, era Otávio Botelho do Amaral, era a Mônica Melão, que hoje é Silveira Mello. Tinha uma turma grande nesse jantar e era assim, 24 pessoas sentadas na sala de jantar, nesses eventos, o jardineiro, o motorista, todo mundo virava copeiro e todo mundo sabia fazer tudo muito bem, impecável, tudo de luva, tudo impecável. Servindo champanhe e tudo mais. Bom, lá pelas tantas, ele vira vou fazer um discurso. E ele pegou, deu um presente para a Cristininha que nem eu acreditei, porque eu falei, o que é isso, né? Ela abriu, era uma caneta Parker de ouro. Ele simplesmente ligava para o escritório e falou assim, olha, vai comprar uma caneta Parker de ouro como se fosse comprasse um pacote de batata chips no Pão de Açúcar, entendeu? E era assim naquela época. Ele sempre foi esse menino, o riquinho. Ele sempre foi assim, entendeu? E daí quando eu vi aquela caneta de ouro, eu falei assim, Era meu pra pai... que a caneta? Pra dar de presente, eu acho que ele achou que era a melhor coisa, porque não se pensou em joia. Tá. Ele achou Eu achei que ia assinar alguma coisa, não, entendeu? uma caneta, nada, uma caneta Parker. E eu olhava assim, caneta Parker. Mas também a gente não pensava em roupa, nada. Ele foi no melhor do melhor Da para dar intenção. para ela. Bom, isto quem estava tomando conta da nossa casa e da gente era a minha tia madrinha Célia, que é a irmã mais velha do meu pai e que é a avó da Celita, que hoje é presidente do conselho da FAP. E essa irmã mais velha do meu pai sempre foi
assim, moderna, legal, tudo mais, e ela estava tomando conta da gente. Melhor pessoa para cuidar de você. Melhor pessoa. Não, põe mais, faz mais, não sei o quê. Quando eles chegaram, você não sabe. Acho que metade dos empregados foram embora, mas ela era muito brava. E meu pai tinha que acompanhar ela, porque quando eu reclamava pro meu pai, ai, a mãe é muito chata, você nunca mais fale assim de sua mãe. Não admito que você fale da sua mãe. Então sempre estava concordado, não dava para escapar. Tinha razão. E daí o que ela fez? Meu pai resolveu, porque viajavam muito e passavam assim 2, 3 meses fora, então compraram essa casa para a irmã da minha mãe ir morar lá. E eu tô chegando nessa conversa toda porque o que era? Lá você podia pôr o pé em cima da mesa, podia fumar, podia namorar, podia fazer tudo. E a Renata não saía de lá. Então a Renata meio que foi criada lá, entendeu? A Renata é transgressora, caçula. Ela ficou, então, ela fumava, ela namorava, ela põe o pé em cima da mesa, ela fazia tudo que ela queria. Então a gente fala, a gente é muito diferente, mas a gente é grudada e eu amo ela de paixão, claro, porque é minha irmã, né? Mas, lindíssima, assim, né? Fora que ela é linda. E ela, eu tenho que falar que eu era o patinho feio da família, porque a minha mãe falou isso era uma impossível. vez. Como? Mas eu tô falando, Pode? não, eu tô Não é falando possível. sério. Ela falou assim, ai, a minha maior tristeza é você ser gorda, minha filha. Daí que ela falava, daí que eu comia mais ainda. Mas comia, era tudo trancado, chocolate, Coca-Cola, tudo. E a Renata tudo trancado. magra. E a Renata magra, que nem um pau, tinha vontade de dar E nela. o Chiquinho? E o Chiquinho não. O Chiquinho nem fazia parte. O Chiquinho tem o reino dele lá em cima, que ele não descia. Não descia para Ele não almoçar fazia nem para parte? jantar. Mentira. Porque ele não queria saber de ficar reto, de comer direitinho. No fim da história, quem ficava era só eu. Então, eu acho que eu captei isso, porque o Chiquinho chegou uma hora, meu pai um dia fez assim no cotovelo dele, ele quase caiu, e ele falou assim, não como mais na mesa. Ele ficou bravo. E até hoje, eu debaixo da mesa cutuco ele quando a gente está jantando, porque ele gosta de fazer umas coisas que não tem que fazer, apesar de ser muito bem educado, mas ele tem umas escapadinhas assim. Então, dos 3, você é que mais manteve a tradição e a questão toda da etiqueta. É assim. o que todo mundo diz. Ô, Fátima, e tem uma coisa, você sempre foi muito discreta, né? Assim, na sua vida pessoal. E a gente, eu lembro pelo menos, imagina, eu sou de Brasília, eu lembro do seu irmão na Hebe, né? Ele sempre foi muito famoso, mas ele também sempre teve muito relacionado a algumas polêmicas, né? De namorada. Como que você, já que você falou aqui pra gente, como que você era, né? A que talvez recebeu maior esse tratamento rígido, como que você lidava com isso? Com essas polêmicas que seu irmão vira e mexe estava metido? Bom, primeiro que no primeiro casamento dele, ele conheceu uma moça num lugar que não é muito adequado, que chamava Café Fotô. Então, para mim, já isso... Todo mundo já sabe disso? Todo mundo sabe. Ah, tá. E realmente era uma coisa que... E eu não sou assim, não pense que eu sou elitista, porque eu me dou com todo mundo, eu falo com todo mundo e eu adoro. Mas certas coisas eu não gosto, haja visto que não ia dar certo, porque depois de 6 meses o casamento acabou e com uma razão muito grave, muito grave. E da parte dela, assim, bom... Estava previsto, exatamente, estava previsto. E ele falou, não, já estava previsto no dia do casamento, que ele pediu que ela não pintasse as unhas vermelhas. Eu lembro dessa história. E ela, quando ele viu ela entrando assim, aliás, com os brincos que eram meus, que eu emprestei também, mas eu estava muito contra. Mas você deu uma chance para ela? Não, eu emprestou dou até uma o chance brinco. para todo mundo, mas tem coisas que não dá uma pessoa que está com o vestido até aqui, assim, subir no banco para cantar Happy Birthday to you, quando sobe no banco você vê até a alma, entendeu? Então eram coisas que para mim, na minha família, eu fiquei um pouco assim. Afrontava muito, né? Afrontava. E tanto é que todo mundo que tratava ela bem, ela escreveu um livro aonde ela não menciona o meu nome, o que eu adorei, muito obrigada, porque eu não falava com ela, eu nunca fui na casa dela, eu nunca convidava ela para vir na minha casa, a gente ficou meio que afastado. Chiquinho teve 2 namoradas que até hoje eu tenho paixão por elas,
E foi a Cecília Neves e a Renata Chiquérrima, Fontoura. Cecília Neves, né? Ah, eu adoro a Cecília, adoro, ela é muito Lindíssima. natural, muito. E a Alice de Freitas, a Renata Fontoura, são todas as que ficaram muito tempo com ele e que fizeram muito parte da nossa família. A Alice de Freitas até hoje vai muito visitá-lo e tudo mais. Então, gente, muito legal. Essa do casamento faleceu, né? Faleceu. Sim, tá, só pra Ela saber. faleceu. Não, e ela Infelizmente, dava ela- entrevista, né, em programa. Eu me lembro de dar em programa de TV. Não, né, ela inventou pra- muita história, pra falar, inventou polemizar. histórias que, se fossem verdades, eu estaria aqui falando, é verdade. Mas ela inventou muita coisa E você segurava essa barra. e eu era chato, eu não gostava, porque eu sabia que não era nada daquilo e ela foi chato. Mas, enfim. E já amor passou. de irmão supera, né? Porque é interessante, porque a gente, por mais que a gente não concorde com tudo que o irmão faz, mas o nosso amor é imbatível, É né? imbatível. É inacreditável. Eu, assim, tenho loucura pelo meu irmão, pela minha irmã. Paixão, loucura. Mas não é por causa disso que a Vai gente provar tudo, né? não quebra cada pau, meu filho. Com o Chiquinho já teve cada um. Vocês já ficaram sem conversar há muito tempo? Não, sem conversar não, mas de quase se matar, quase. Eu casada com filho e a gente se pegou. É? Ah, meu pai. Se pegou e daí o coitadinho, fez de coitadinho, meu pai chegou bem na hora, você vem aqui nessa casa, já tira a tranquilidade de todo mundo, olha seu irmão, escorregou, que culpa eu tenho que ele escorregou? O problema é dele se ele escorregou, não é meu. Mas aí resolvi sair correndo, porque se ele levantasse ele ia me pegar. Daí eu saí correndo, me tranquei no banheiro e ele não conseguiu me pegar. Foi ótimo. Mas a gente tem muitas histórias. tava onde essa hora? A Renata nunca Tava na faz casa da tia parte. fumando. A Renata devia estar na casa da tia com o pé em cima da mesa fumando ou namorando, entendeu? Ou namorando. A Renata era a namoradeira da família? Renata era namoradeira, ou se era namoradeira. Namoradeira, e daí meu pai não deixava ela fazer nada. E eu que só falava e não fazia nada, porque eu acho que eu não achava que fazia sucesso nenhum. Entendeu? Ele deixava eu passar fim de semana em Buenos Aires, ia pra Punta, na casa das minhas amigas, fazia tudo que eu queria. E daí também, o melhor ano da minha vida, que eu conto para todo mundo, foi o ano que ele, de castigo, me pôs no colégio na Inglaterra, o que ele achou que para mim ia ser um castigo. E que nunca foi. Porque eu só tirava 0 em matemática, só. Mas eu tirava 0. E o pior que eu gostava da matéria, tinha uma professora, a dona Ana Mantovani, que morava aqui nos Estados Unidos. Eu falei assim, Fátima, mas você sabe, só tem que explicar. O cara invocou comigo, e se eu não chegasse direitinho... Não, você não sabe. Eu tirei 0 no primeiro mês, segundo mês, daí 1 no terceiro. Meu pai falou assim, não adianta nem se tirar 10 até o fim do ano, porque você não vai passar mesmo, melhor você ir para a Inglaterra. Depois, no colégio na Inglaterra, passei uma semana chorando, mas parecia que ia cair o meu olho. De tanto que eu... Meu pai e minha mãe me largam aqui, vão embora, eu estou do outro lado do mundo, e não sei o quê. Bom, o choro passou em uma semana, e na hora de ir embora eu não queria mais ir embora. Foi o melhor ano da minha vida. Foi a alegria. Jura? Melhor ano da minha vida e onde eu aprendi a ser gente. Porque se você falar para mim, troca o fio da tomada, vai andar a cavalo, vai jogar golfe, vai falar com fulano, beltrano, eu não tenho tempo quente. Eu não gosto de cozinhar, mas eu posso fazer o melhor Mata barata. jantar. A única coisa que eu não vou fazer é matar barata, porque eu odeio barata. Eu posso ver escorpião, cobra, aranha, já matei uma caranguejeira desse tamanho em cima de um quadro na casa de um amigo nosso aí no Morumbi, mas eu tenho horror a esse bicho. Não, matar barata não dá, não dá. Ô Fátima, e tem uma coisa que é uma das coisas das que eu mais admiro em você, e que toda vez que eu vou falar sobre você para as outras pessoas, eu falo que acho que boa parte do seu carisma e da beleza que a gente vê em você é dessa grande habilidade que você tem de contar boas histórias. Você sempre foi essa grande contadora de histórias? Isso é algo seu ou vem graças a essa tamanha vivência, essa super bagagem cultural que você tem? Eu acho que é da minha vivência. E a minha bagagem cultural é a seguinte, todas as minhas amigas têm aulas e eu não estou criticando de jeito nenhum, mas é que desde pequena, aulas de cultura, de não sei o quê, e não me adianta você me perguntar, porque claro que eu sei os nomes, sei tudo, o que eu aprendi foi com a minha vida, porque meu pai fazia questão de nos levar para viajar, fizemos a África, a Ásia, os países escandinavos, todas as ilhas, quase tudo do Caribe, tudo isso a gente viajava julho, janeiro e metade de fevereiro.
Nós viajávamos muito, muito. Então, tudo que eu conheci, eu conheci. Agora, hoje, você assim, ela não sabe. Eu não sei mesmo. Eu falo, eu não sei. O que eu sei, para mim, é o suficiente. Se eu quiser saber, eu pego o telefone, eu vejo o Google e aprendo por aí. Mas eu não preciso ter essa afirmação de mostrar que eu sei. Quando eu não sei, eu falo, eu não sei. E se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, é da vida que eu tive. Porque eu tenho uma vida que tem muita história. E eu não quero ser antipática de forma alguma. Não quero falar isso assim, porque eu também sou gordinha, eu também tem vezes que eu sou mal criada, mas eu também tem vezes que se eu brigo com uma pessoa, eu me arrependo muito depois, e eu sou muito fácil de pedir desculpa e de passar uma borracha e tocar a vida para frente, porque eu acho que essa coisa de você ter essas rusguinhas que a gente tem, muitas vezes, é chato, e eu gosto de conversar, eu gosto de me desculpar se eu precisar me desculpar, e eu gosto de estar de bem com todo mundo, porque a vida é para você levar a vida. Gente, Deus ter dado a vida para a gente é uma coisa inacreditável. Eu passo muitos apertos. Hoje eu trabalho porque eu realmente preciso trabalhar, entendeu? Ah, não, ela não precisa trabalhar. Não, eu preciso trabalhar. A gente tem muito patrimônio, mas a gente não tem o dinheiro assim para fazer tudo que eu quero. Muita coisa eu estou deixando de fazer. E trabalho porque eu, além de gostar, graças a Deus, é uma coisa que realmente eu necessito. Eu sempre falo isso para todo mundo, porque todo mundo fala assim, ah, não, ela não precisa. Não, eu preciso sim, e gosto muito de fazer o que eu estou fazendo, e agradeço a Deus de ter me dado toda essa alegria, porque eu tenho a alegria de estar com você, de ver tua pulseira, de ver teu sapato, teu pompom, que não sei o quê. Para mim, tudo me interessa. Tudo. Eu vejo alegria em tudo, eu vejo graça em tudo. Você me leva no Leroy Merlin, eu vou ficar o dia inteiro descobrindo coisa lá, o dia inteiro. Olha aqui, essa fechadura saiu, não, a tomada é melhor, e não sei o quê. Você me leva numa loja no Samaritaine, por exemplo, me pode deixar lá uma semana. Que eu Ela é tão chique que ela fala Leroy Merlin. Amor, você não tem noção do quanto que ela é chique. Leroy Merlin, Não, sei lá como é que maravilhosa. chama. Não sei como é que chama. Ô, Fátima, vou falar uma coisa dessas vivências absurdas aí que você tem de vida, desses casos. Tem 2 momentos aqui que a gente pesquisando descobriu que você teve com o Walt Disney. Sim. E você tomou chá com a rainha. Exatamente. Mas eu tomei chá com a rainha uma Que vez. mais? E eu tive em 2 festas com a rainha. Aliás, está na agência, porque eu estou fazendo um curso agora de WhatsApp com a agência Pop, que começou agora 2 dias atrás, onde eu dou dicas de mesas e falo muita coisa. É um curso de WhatsApp muito bacana que o ano passado eu fiz e já foi um sucesso. E essas Nós coisas, vamos falar dele aqui, desse curso. e essas coisas eu deixei com eles para eles fotografarem, porque eu tenho o recorte do jornal de 1968, me parece, quando a rainha esteve aqui, de uma festa na época do Costa e Silva, uma festa em Brasília, que meu pai era deputado federal e eu fui convidada. Eu fui a única menina, devia ter 15 anos na época, que foi convidada para esse evento. E eu me lembro que eu fui na Madame Célie, que era aqui na Casa Branca, fazer um vestido branco, Olha que todo coisa. lindo, e eu nem tinha idade para ter vestido comprido. Tinha, assim, mas naquela época, eu não sei, não tinha essa história de debutante, não tinha essa coisa. Mas eu me lembro que eu me senti com aquele vestido, assim, uma coisa. E eu, quando fui falar com a rainha perguntou o que eu estudava, em que ano que eu estava do colégio e tudo mais, e me lembro que meu pai fez, eu, né? Fazer o Knix, que era a reverência que você faz, né, para a rainha, e eu estava assim afinada para fazer. E não só isso, como aqui no Palácio do Governo, que era a época, eu chamava ele de tio, porque ele era muito amigo do meu pai, Roberto Abreu Sodré, que também eu tenho o convite, senhorita Fátima Scarpa, que fui convidada também quando a rainha esteve aqui no Palácio do Governo aqui. E fora isso, na Inglaterra, no colégio que eu estudei, era um casal que não podia ter filhos, e eles pediram para a rainha, ele era o primeiro mensageiro diplomático da rainha, e ele pediu autorização para pegar uma casa que pertencia ao National Trust, para fazer um colégio com 12 alunas, cada uma de um país. E aí, você foi a brasileira? E eu fui a brasileira, que estava nesse... E ele era... A rainha da Inglaterra era uma coisa, estava toda hora com ela. Toda hora lá. Entendeu? E quando nós fomos para a Escócia, nós fomos assistir um jogo de polo e tomamos chá depois com a rainha. 3 vezes, então, você 3 com a rainha. vezes tive com a rainha. Coisa bem muito corriqueira.
E o Walt Disney, como foi? O Walter Disney, meu pai era muito amigo do Dirceu e do Olavo Fontoura, que eles fizeram o Biotônico Fontoura. E aí entra também a neta deles, que era a namorada do Chiquinho, que era uma coisa assim, uma história também maravilhosa, mas vamos deixar para depois. E quando o... Chiquinho namoradeiro também, Chiquinho gente. também. Não, o Esse Chiquinho aí tá namoradeiro listinha mesmo. longa E as do Chiquinho. ele teve namoradas bárbaras, que eu adorava, mas depois ele meio que, sabe, caiu no buraco Perdeu algumas um pouco vezes, ali. né? Não, porque eram gente que tinha tudo a ver com a gente gostava, era divertido, era muito bom. De vez em quando? De vez em quando ele... Não, ultimamente que ele entrou picando um pouco, mas tudo bem. Sempre há tempo. Aliás, ele tá muito gato. E ele com essa história dessa operação, ele só tá tomando comida parenteral, sei lá como é que isso. chama, né? Tá um gato. Então, Nutrição parenteral. ele tá com uma pele maravilhosa. Eu falei, você está proibido de passar uma tinta nesse cabelo, entendeu? Porque Você vai sabe ficar que cabelo branco. A gente fez umas fotos no final do ano passado, na casa dele. E. Final do ano passado ou retrasado? Não, final do ano passado, exatamente. As fotos da Nini, da Caroline. marca da Carol. E ele desceu no meio e ele falou: Não, vocês vão conhecer. Ele mostrou a casa inteira pra gente. Ele é muito chique. Ele é muito chique, né? Ele é um querido. No casamento da Carol, ele me olhou assim de longe e ele virou e falou assim: meu vizinho! Eu nem acreditei. Eu falei, gente, ele tá falando comigo. Ele falou assim: meu vizinho, vou lá te visitar. Ele é muito fofo. Que bom saber Eu que ele tá preciso bem. tirar Né? ele do Guilherme e passar ele pra você, porque Pelo amor de ele tem o dermatologista essa dele. Eu briga. tô louca, só atravessar a rua. E ele tá Só atravessar a rua, Chiquinho. Eu só atravessar a rua. Já me deu Não, até a pele dele calor. dá um espetáculo. Ele tá com o cabelo. Eu falei assim: quem vai cortar o teu cabelo é quem corta o cabelo do meu neto. Ele tá. Eu falei assim: você dá gato demais, nossa, é muita lenha pra queimar ainda. Você tem que ficar bom e ele vai ficar bom. Mas a gente Vai, tava vai, falando de Deus. outra coisa, o Walter Disney. Daí o que aconteceu foi que quando o Frank Sinatra veio pro Brasil, quem recebeu o Frank Sinatra foi o Olavo e o Dirceu Fontoura, mesmo porque o Dirceu tinha o maior veleiro, que era um sucesso, que recebeu todas as atrizes de Hollywood, tudo mais que vinham para cá. Aonde? Isso em Santos? Isso e no Rio de Janeiro, No Rio. no veleiro chamado Atrevida, que era um veleiro Chiquérrimo. deslumbrante, chiquérrimo, que quem comprou depois foi o Gilberto Miranda, que tinha na famosa ilha, que deu toda essa polêmica. Hoje em dia eu nem sei onde é que está, mas era um veleiro espetacular, recebia todo mundo. E o Dirceu, eu tenho até o livro na minha casa, se eu soubesse que a gente ia falar isso, teria até trazido o livro do veleiro, onde tem fotografia do Frank Sinatra, tem de umas mulheres, mais antigas, eu já nem sei o nome dessas atrizes que estão lá, tem meu pai, minha mãe e tudo mais. E daí o que aconteceu? Quando ele soube que a gente ia para a Califórnia, o Dirceu falou assim: não, eu vou falar para o Frank Sinatra que vocês estão indo e que você vai levar as crianças para conhecer. Crianças, a Chiquinho e eu, porque a Renata nunca fazia parte. A Renata era muito mais jovem, então ela não viajava tanto com a gente. Depois sim. Você tinha quantos anos aí, Fátima? Só pra eu... Devia ter uns 13, 14. Você conheceu o Frank Sinatra também, então? Não conhecia o Não. Frank Sinatra. Não, ele só fez a ponte, tá. porque era assim, naquela época... Bom, tanto é que eu não tenho nem foto disso. Eu também não vou... Uma coisa que eu não vou fazer nunca, eu não vou inventar. O Chiquinho gosta um pouquinho de inventar, mas eu não. Mas daí... Não, ele tem uma criatividade fantástica. Mas eu sei que daí ele fez a ponte e nós fomos recebidos pelo Walter Disney. E eu me lembro que quando nós fomos almoçar, estava o Frankenstein. Frankenstein, que era aquele homem que tinha cabeça quadrada, sim, verde, assim, com cicatriz, assim, era um homem que assustava todo mundo, ele chamou, veio assim, andando, assim, já estava todo vestido a caráter, acho que estava filmando, e sentou conosco, e eu olhei assim, meu Deus do céu, vou sonhar com esse homem, será, durante uma semana. Depois fomos ver uma outra coisa que o cara pega e joga uma pedra no fulano, e a pedra era uma esponja cinza. Então, eu me lembro dele mostrando essas coisas que eu lembro. E andando com ele de mão dada, porque eu fiquei encantada com ele, ele ficou encantado comigo. E foi isso. Agora, eu te falo uma coisa. Para mim, aquilo, naquela época, hoje, quando eu conheci muito bem o Beto Carreiro, eu estava sempre em Blumenau, você acha que eu ia tirar uma fotografia com o Beto Carreiro? Olha o que virou hoje, virou uma coisa, diz que está um espetáculo. Mas na hora que a gente ia lá, não era relevante. E essa história do Walter Disney, que era na Disneylândia, tá, em Anaheim, era uma coisa que
que não era... Você não imaginava que era aquela Não era proporção. a Disney que virou a Disney. Então, nem fotos temos. Mas quem fez a ponte foi o Frank Sinatra, através do Dirceu Fontoura, que falou que nós estávamos indo para a Califórnia e queríamos visitar a Disney. E aí foi que ele que nos recepcionou na Disneylândia, o Walter Disney. Ô, Fátima, nessa casa que teve também, se eu não me engano, eu vi a foto lá, tem John Kennedy também aqui, não tem? Não. Não tem um jantar pra ele? Não, John Kennedy não. Teve Valentino, teve Christian Barnard. Não. Não teve nem John Kennedy, nem Não, John Kennedy. Jacqueline não. Kennedy. Não. Eu achei que Nenhum tivesse dos tido. dois. Não. Quem sabe se ouviu alguma história do Chiquinho. Ô, Fátima, e pra quem... Peraí, só contar rapidinho. Claro. A história do rei da Grécia, que ele pôs o rei da Grécia no porta-mala do carro, essa é verdadeira. Essa, sim. O Chiquinho contou há poucos dias atrás, que estava numa festa na casa da Nelly Pinto Tomás, e que o rei da Grécia, o Constantino, que aliás era para o aniversário do meu pai jantar, e daí uma amiga, Gazela Leonetti, falou para Nelly que o rei da Grécia, Constantino, vinha para cá, e acabou o jantar cedo para o rei Constantino. Chegou lá pelas horas, ele já estava farto, e o Zé Vitor Oliva e o Chiquinho pegaram ele, saíram por um lugar que ninguém viu, puseram ele dentro do porta-mala do carro. Isso é verdade. Entendeu? É que o Chiquinho tem muitas histórias verdadeiras, mas depois ele se confunde com outras. Sabe o que ele fala para mim? Ele fala assim, só você que sabe que não é verdade, todo mundo acha que é verdade. Fica o dito pelo não dito. É a verdade dele. Fátima, quando a gente falou, né, 2 vezes do Downton Abbey aqui, e um dos temas do Downton Abbey, quando eles mostram ao longo das temporadas, justamente esse momento de transição, que é um momento que você viveu, né, que todas essas famílias tradicionais viveram no mundo todo, que é esse momento em que aquela estrutura social, com aquelas grandes casarões, com inúmeros funcionários, com uma interação social que fez muito sentido por uma época, deixa de fazer sentido. Total. A condição econômica também dessas famílias mudou. Drasticamente. E isso é muitas vezes abordado, né, na arte de diversas formas. Você viveu isso, como você mesmo falou, hoje você trabalha também porque as condições econômicas mudaram. Como que foi viver tudo isso para você? Eu vou te falar uma coisa, como eu te digo, eu sou sempre muito grata. Eu passei por eu acho que todas essas transições, todos esses que te dão um baque na hora, fazem você se tornar uma pessoa melhor, entendeu? Você evolui, você fica melhor. Se você fala assim, você tem saudades daquele tempo? Não, eu não troco o tempo de agora por nenhum tempo, porque tudo mudou. E a minha filha Patsy que me ensinou, falou assim, eu sempre falava assim, você com essa mania, querer que eu mude, eu com 60 e tantos anos, você acha que eu vou mudar? Ela assim, ou você muda, ou você vai sofrer. E eu, na hora, fiquei é tão importante você falar jacaré. Eu fiquei tão brava, eu não me conformava. Daí ela falou assim, pensa um pouco, ou você muda, ou senão você vai ser infeliz. Essa gente que só vive do passado, eu adoro contar as histórias do passado, mas não me pega num jantar para ficar falando do passado. Ontem eu fui jantar com o Rodrigo Tussardi, a gente só contou da Semana da Moda em Paris, o que estava na moda. Eu adoro saber essas coisas, me atualizar com tudo. Daí tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu falo assim, eu odeio, daqui uma semana eu tô adorando. Entendeu? É porque muda, você tem que mudar, porque não adianta você ficar naquilo, porque tudo mudou. Agora, eu sou sempre pelo correto, pela verdade, pela disciplina. Eu detesto bagunça, detesto essa coisa, sabe, tudo... Bagunça, não estou te falando bagunça nas coisas. Bagunça... Tudo permitido. Tudo permitido. Porque você não pode viver numa coisa que tudo é permitido. É muito ruim. Cada macaco no seu galho. Eu falo, se eu tiver que estar amanhã com, sei lá, o Prince Charles e a Camila, nem sei como é que eu deveria chamá-la, mas é óbvio que tem que ter um respeito muito grande. Você tem a hierarquia. Então, como respeitar os mais velhos? Eu respeito muito os mais velhos. Não é aquela história, larga a mão. Eu me lembro que nas festas,
dos meus pais, eu adorava conversar com as pessoas mais velhas, porque elas têm um conhecimento que só agrega para você. Então, e outra coisa também, eu acho que a gente não está mais numa época de relógio de ouro, sabe, aquela ostentação, eu acho até brega, juro. Eu acho mais descolado um cara que está com SWAT no braço, que só para mostrar, ou então toca a bolsa de crocodilo em cima da bancada do cabeleireiro para falar, cheguei. Gente, não é por aí. Eu não acho isso não me impressiona, não gosto, entendeu? E acho que a vida hoje mudou muito. Você pode ter o luxo de ter as coisas porque você curte, porque você gosta, mas não para mostrar para os outros. Os outros. Entendeu? Para mostrar para os outros, não. Então, é assim, eu me dou muito bem com a vida hoje, adoro todo mundo, erro bastante. E aí você virou essa referência de etiqueta, né, de bons modos, e você, de um tempo pra cá, você compartilha essas dicas com as pessoas. Qual foi a sua, não inspiração, mas qual foi a chave que você virou que legal compartilhar esses conhecimentos, esses ensinamentos com outras pessoas? A chave não fui eu que virei. Quem virou a chave foi a Carol. Carol Célico? Sim. Por quê? Porque meu sobrinho e afilhado Eduardo mudou para uma casa, que ele comprou a casa da avó dele, no Morumbi, e um dia ele falou assim, Fafá, eu sempre fui mania de organização, tá? Meu hobby, quando eu não trabalhava, era organizar, arrumar. Eu deixava minha casa assim, que todo mundo falou assim, não, queriam fazer tour sempre, quero ver. Hoje em dia, com essas organizers, mas eu nunca tive organizer. Quem organiza as minhas coisas sou eu, e eu não quero mais assim, desmonta tudo, vamos começar de novo, fazer tudo de novo. Inclusive, ela tem uma história ótima de organizer que a gente tem que lembrar, que ela acabou com a sua casa. Aliás, a única vez que eu chamei organizer, eu nunca levei um susto tão grande na minha vida. Porque, coitada, ela desorganizer. Ela é desorganizer e eu levei uma semana para colocar tudo no lugar, porque eu, naquele dia, não sei o que eu tinha, que eu saí, e eu falei assim, mas eu quero que você arrume isso e isso. Ela não arrumou isso, que eu arrumou pedi, tudo. Resolver arrumar outras coisas, que ainda bem que eu tenho uma cara metade, que o Pedro conhece muito bem também, que é que está comigo há 20 anos, eu disse, não, aqui em cima você não mexe em nada, não, porque não pode mexer, porque eu ia ficar louca. Minha casa é super organizada. Eu queria que eu organizasse as coisas do Francisco, que era muito brinquedo para acabar com tudo. Ela resolveu organizar minha copa e minha cozinha. Meu Deus. Que eu sei exatamente onde é que está a canela. Se eu quiser a canela, ela está aqui. Se eu quiser o chocolate do padre, ele está aqui. Eu não quero, a colher de chá está aqui. Eu não quero que mude nada, porque sou eu que organizo. Então, foi um lapso, foi chato, mas enfim, coitada, ela é um amor. Depois ela foi comigo até no hospital, que eu fui tirar a vesícula, e ela que... Mas eu realmente queria matar. A pedra na vesícula foi causada por ela, pelo ódio. E aí ela foi junto para amenizar. Mas daí você foi organizar então a casa do Eduardo no Morumbi. Daí eu fui organizar a casa do Eduardo no Morumbi. E minha mãe tinha acabado de desmontar a fazenda. E na nossa fazenda era assim, faqueiro para 120 pessoas, um de um jeito, outro de outro, os copos. Nossa, eu ia morrer. Era muita coisa, muitos pratos, muitos copos, mas tudo assim, muito bom. Além, não adianta só a mulher gostar. Se o homem gosta também, eu tenho um casal, muito amigo nosso aqui de São Paulo, também ela gosta. Mas o mais importante é ele gostar, que é a Tânia e o Derani, o Marcos Derani. Eles formam um casal porque ele me lembra muito meus pais, porque se o homem gosta, aí a coisa vai muito bem. Meu pai não gostava de comprar porcaria. Era só o que realmente era bom. A minha mãe já era, que eu puxei um pouco também, eu gosto de tudo. Eu gosto do brechó, não, brechó também não gosto, mas eu gosto do 1,99, gosto, entendeu? E de repente você acha umas coisas engraçadas, como eu adoro ficar no Dior o dia inteiro, aquela loja espetacular, que é uma coisa que enche os olhos da gente. Mas o que era para falar mesmo? Esqueci. Da chave que foi virada para você compartilhar seus... Pra começar, daí o Eduardo. Daí o Eduardo, é. Cheguei na casa do Eduardo, ele realmente é ótimo, né? Ele tem noção de decoração, de arquitetura, então realmente aquela casa ficou um espetáculo. Hoje em dia ele aluga para Airbnb. E, enfim, daí eu via o prato era um prato de um jeito, 2 do outro, 3 do outro. O talher, um talher com cabo de sei lá o quê.
tudo uma bagunçada. Eu falei assim, cadê aquele jogo de prato azul e branco da sua avó, que é lindo de morrer em inglês, que parece um toalha de juiz, sei lá como é que chamava aquele lá, e aqueles copos e o talher de prata. Não, o talher de prata é só para visita, Fafá. Eu falei assim, não, de jeito nenhum. O talher de prata é até para você pegar o brigadeiro que está na panela para você comer. Você põe o talher de prata para usar todos os dias. Talher de prata passa do avô para o filho, para o neto, para o bisneto, uma coisa que sempre vai ser bom. Eu uso, que era o meu talher, meu faqueiro, que eu uso todos os dias, era do meu avô William, do pai da minha mãe. Olha. E porque eles não acabam e tá sempre chique, e por que eu vou querer para visita? Eu quero a chiqueria para mim, Claro, entendeu? Para mim. E foi o que eu falei para ele, falei assim, Dudu, mas Fafá, se quebrar esse prato, eu falei assim, não importa, se quebrar, quebrou, paciência, você usou. É duro você ficar com uma coisa que você nunca usou. Então tem os pratos para você usar, os copos, usa todo santo dia isso. E parece que ele daí, quando foi morar com a Carol, perguntou, mas Carol, você não tem o faqueiro de prata? A Carol falou a mesma coisa. Mas a faqueiro de prata é só para visita. Daí o Eduardo falou assim, não, a Fafá falou não sei o quê. E aí veio o interesse dela de querer saber mais coisa. E aí ela foi na minha casa, ela era super famosa, casada com o Cacá, né, também, e começou essa história de eu falar, e eu acho que eu já era uma influencer antes, porque quando eu ia viajar, desde criança, eu era louca por roupa, minha mãe não deixava comprar nada, entendeu? Então eu ficava doida para ter aquela bolsa. Entrava no quarto dela de noite, de manhã cedo, para ir para a faculdade no Mackenzie, que tinha os paqueras lá, para pegar o suéter do Ted Lapidus, que era, se ela me pegasse com o suéter, eu enfiava dentro da bolsa, ia lá do banheiro do motorista, trocava tudo e ia para... Fazia essa coisa, mas naquela época a gente não tinha acesso a essas coisas. Os pais da gente não começaram, você tem a bolsa do... Hoje a minha tem 15 anos, já está com a bolsa do Chanel, entendeu? Não era assim. Mas eu sempre gostei muito disso. E aí a Carol fez, e eu fiquei falando, todo mundo fez, gostou, e aí foi assim que começou. E é um sucesso, né? Eu não gosto de falar de mim mesmo, mas eu acho que é. É um sucesso. É um sucesso, não? E é legal porque você inaugurou na era digital uma nova versão de influência, né? Primeiro essa versão voltada para modos, etiqueta, comportamento, que é uma coisa que eu particularmente não tinha visto, pelo menos no Brasil, nada parecido. E rapidamente você também já transitou para outras áreas e hoje representa um público que se sente, assim, seu engajamento é altíssimo, porque a gente tinha uma carência muito grande desse público e que precisava se identificar com pessoas da mesma idade e que a gente não tinha influenciadores, né, de todas as idades. A influência digital começou sempre associada com pessoas mais jovens, né? Você sente o quanto você gera identificação quando você vai nos lugares, né? Em restaurante, shopping. Aqui na clínica é um acontecimento quando a Fátima vem. Todo mundo fala, ela tá aqui, quero conversar com ela, quero conhecê-la. E quando ela foi no escritório, porque nós temos o mesmo empresário... Sim. Ela foi... Olha que já foi muita gente famosa lá. Os meninos levantaram para pedir foto. Eu adoro eles. Eu chego lá, já levo até uma caixa de doces, porque eles são tão... minha mãe te segue, minha avó te segue, minha tia me segue. E você sabe que, assim, eu sou bastante assediada, mas ontem no Gero foi muito engraçado, porque querem tirar fotografia, tem um monte de gente, amigos nossos lá, que eu falei assim, deve estar achando eu tirando fotografia, imagina o que eles estão pensando, né? Mas eu não me incomodo e eu gosto. E, assim, quando a pessoa chega no shopping e fala assim, Fafá, eu fico olhando para a pessoa e falo assim, será que ela estudou comigo, minha amiga de infância? Porque ainda, sabe o negócio quando não engrena? E tá sendo bastante, o Pedro tá sempre comigo, vê quando eu vou no shops e tudo mais, e eu adoro conversar, saber de onde é, por que me assiste. Eu sou uma pessoa do mundo, eu tenho que te falar isso, porque realmente eu tenho muito prazer. E a coisa de influenciar também que eu quero falar. O Daniel bem sabe, porque todo mundo que eu puder trazer, porque, primeiro, que eu acho ele lindo. Segundo, ele é educadíssimo. Segundo, a clínica dele é maravilhosa. E quarto, mais importante de tudo, é que realmente os tratamentos que ele faz são demais. Eu fui agora para Santa Catarina e tive com a Ruth Bauer,
que passou um mês em São Paulo, em Paris. Eu olhava para a cara dela e falei assim, foi o Daniel ou foi Paris que te fez tão bem? Porque ela tem 80 anos e você fala que ela tem 60 no máximo, entendeu? E ela tá com uma pele... Preciso de voltar lá para ir lá no teu amigo. Eu falei assim, então precisa mesmo. Porque essa coisa, quando você vê que o resultado é bom e quando as coisas são boas, por exemplo, eu faço muita propaganda da roupa que eu tô, que eu nem sei quem que é a dona, que é a Cris, que é uma marca suíça e que eu adoro. Mas eu não sei quem é a dona e não me interessa quem é a dona. Você quer dividir? Porque se eu gosto, eu falo assim, gente, é uma coisa legal, é bacana. Influência genuína, né? É uma influência genuína. Eu tenho outros médicos, bom, haja visto do Chiquinho também o que aconteceu, mas é minha influência porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu jamais vou fazer uma coisa que eu não tenha certeza absoluta que é muito boa. E também tem outra coisa para te contar. Ainda mais rapidinho. indicar, né? Ainda mais indicar uma coisa. É muita responsabilidade. Mas eu estava com a Petinha em Los Angeles e fomos almoçar num restaurante chamado Espago. Isso fazem pelo menos uns 20 anos. E quando a Pet está estacionando o carro, no 20 anos, não sei se era eu ou ela que estava aqui, não lembro. Mas enfim, estacionando do carro, eu vejo assim, na frente, um vidro escrito Zen Obage, que para mim é um dermatologista top, que cuida de todas as atrizes em Hollywood. Ele é demais da conta. Vejo aquilo, bom, falei, Pet, eu sinto muito. Você vai almoçar. Sozinho. Porque o sonho da minha vida era conhecer esse homem. Entrei lá, marquei a minha hora, falei assim, olha, eu vim do Brasil, eu sou louca por você, eu preciso, e não sei o quê. Ele me atendeu. Eu fiquei 4 horas lá. Quando eu voltei para o hotel, o Alberto chegou para mim e falou assim, mas o que você fez? Parecia que tinha feito uma plástica. Por isso que eu acredito muito que hoje em dia, com os procedimentos que são feitos, você não precisa mais de plástica. Se você fizer tudo certinho, você não precisa fazer plástica. Reparando, né? E não só contente com isso, quando depois eu contei para minha mãe, fiz isso, ela foi fazer no dermatologista dela e ela ficou ótima. E o que eu te falo da Ruth? A Margarida, minha amiga portuguesa, que você sabe também, elas mudam tanto, o rosto não fica mais aquela coisa assim toda, porque realmente, mas você tem que levar a sério, você tem que fazer. Não adianta fazer uma vez e pronto, acabou. Você tem que fazer sempre para estar sempre bem. Eu nunca fiz nada, acredita? Olha, eu não acredito porque você está Cara com a de pele pau. Eu vivo aqui. impecável. Eu vivo aqui. Você não tem uma ruga, você não tem nada, você está impecável. Eu entro nesse lugar aqui, parece que eu tô entrando numa bolha, assim, sabia? Tem vários amigos que falam, putz, eu fui lá, que loucura, parece que a gente tá entrando. Não parece que aqui é uma... Você esquece da vida. Eu não quero ir embora. A mulher tem que me acordar, me chacoalhar. Primeiro que eu tomo todos os cappuccinos, todos os sanduíches, pão de queijo, Tem que se sentir Coca-Cola. em casa aqui, Mas ué, não, tem é uma a gente- maravilha. E o Semi-Slim, que eu já tô, ele é sei fã lá, do na minha Semi-Slim. meu segundo, como é que se diz? O ciclo de tratamento. Que daí ela falou assim, não, agora você só vai fazer manutenção. Eu falei assim, Não. eu vou falar com o doutor, porque eu não vou fazer só, eu quero de novo. Porque é inacreditável. Eu tenho um corredor de espelho na minha casa. Corredor que são os closets, o meu banheiro no fundo e o meu quarto, e esse corredor eu ando bastante. E tenho mania de andar sem roupa, porque eu adoro. Olha, Eu amo. melhor coisa andar em casa sem roupa, né? E eu vi a minha perna, que era tudo assim, tinha um plissé soleil aqui na perna, entendeu? Que me incomodava demais da conta. E eu não faço o tratamento e fico olhando. Ai, será que fez? Eu acho que eu esperei. Eu tô no 15ª vez que eu faço, quando eu há umas 2 sessões atrás, que eu fui... Sessões não, aplicação. Que eu resolvi olhar a minha perna. E eu fiquei muito impressionada. Porque é inacreditável Que coisa boa, né? como ficou bom. Mas imagina se eu ficar fazendo ginástica, são 20 mil, sei lá o quê. Não- você pode fazer a não ginástica faça se mais quiser, que não vai ficar daquele jeito, não vai. E eu realmente faço a maior propaganda dessa bendita máquina, porque eu É a nunca vi tecnologia fazer a nosso favor, né? É Não, um é campo demais. eletromagnético que treina 20 mil séries em 30 minutos. Ô, Fátima, e você sempre teve essa paixão por se cuidar, esse olhar estético para tudo? Sempre tive toda essa paixão, mas eu não deixo a paixão de comer
tomar conta de mim. Claro que eu emagreci a primeira vez 50 quilos, que eu fiquei apaixonadérrima pelo meu segundo marido, e isso tudo te traz aquela coisa assim, que você nem pensa na comida. Mas depois você cai na real, né? Aí começa a comer de novo. Eu sou louca por doce, mas agora eu fiz uma promessa que até o fim do ano eu não vou comer doce por causa do meu irmão. Porque meu irmão realmente estava muito ruim. E toda vez quando meu pai foi inteiro queimado na ilha de Paquetá, que também eu tenho que te contar essa história, porque... Não sabia. Gente, isso aqui nós vamos ficar até amanhã, vocês têm tempo? Você tá em casa, literalmente. Em casa, literalmente. Você tá em casa. Por que eu tava falando isso? Por causa da promessa. Quando meu pai se queimou inteiro, eu fiz promessa de ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola. E eu sou viciada em Coca Zero e eu sei que você é meu parceiro. Também amo Coca Zero. Eu sou louca por Coca Zero. Uma coisa que não adianta. O que aconteceu, essa coisa de estética, meu pai e minha mãe eram tudo era estética, tudo era a favor da beleza. Meu pai fez uma plástica assim no Barude, em Campinas. Meu pai se cuidava muito, toda vez tinha... Esqueci o nome dela agora, que é esteticista que é em casa dos meus pais, e que ficava meu pai numa cama, minha mãe na outra, fazendo todos os procedimentos. E o que aconteceu é que nós fomos para o Rio de Janeiro e nós estávamos num barco que explodiu. E o dono do barco morreu, o marinheiro morreu, e meu pai teve muita parte do corpo queimada. E nós ficamos... ele ficou 6 meses no Pitangui para melhorar tudo. E a Renata queimou o rosto. A Renata teve uma queimadura superficial no rosto, mas que não afetou nada, só foi superficial, mas não podia nem ir no colégio, porque começaram a ficar aquelas cascas todas, e depois ela só foi 4 vezes a capa da revista Vogue, quer dizer, não interferiu em nada. Mas o meu pai, sim, quase morreu, porque ele não sabia nadar, ou morria queimado, ou morria afogado. E aí passou uma lancha da Air France, que foi a sorte dele, que resgatou ele, mas ele já estava muito queimado. E quando eu vi aquele meu pai na maca, todo enfaixado, com os braços assim, foi uma coisa horrorosa. E foi aí que começou a grande amizade da minha mãe e do meu pai com o Ivo. Então, eles ficaram muito amigos. E a minha mãe, aproveitando que tinha que ficar lá também, resolveu fazer tudo, né? Resolveu puxar a perna, resolveu... e daí, tanto o meu marido quanto o marido da Renata falavam assim, a sua mãe dá um banho em vocês duas, porque eu nunca vi ela... Minha mãe, com 84 anos, usava biquíni. Mas biquíni impecável. Barriga impecável, a perna impecável. Ela era de uma beleza que... Eu não conheço outra mulher tão bonita que nem ela. Eu que sou filha, eu olhava para a cara dela e disse, não é possível... tomar café da manhã com esse cabelo, com esse olho azul, essa pele, ela era uma coisa. Uma diva. Era demais. E nunca muito exagerado, não exagerava muito nas coisas. E os dois eram assim, se meu pai começava a andar assim, minha mãe assim, vamos, Chico, pra frente, vamos andando. Andava no quarteirão aqui, direto e reto, nadavam todo dia das 11 até 1h da tarde, eles estavam na piscina. Então se cuidavam bastante, meu pai estava sempre bem queimado, com a pele impecável. Imagina, morreu com 103 anos, a pele dele não é possível. 103? 103. E sua mãe? Se a minha mãe não tivesse morrido antes, meu pai estaria, acho que até aí hoje. Aí minha mãe, o que aconteceu, antes. Também teve um problema. Minha mãe pegou hepatite C nessas operações do Rio, com Pitangui. Ela e uma amiga dela que é viva até hoje, que mora bem pertinho. Aliás, a filha mora aqui bem pertinho. Pegaram hepatite C na transfusão de sangue. E só foi descobrir quando meu pai teve que fazer um exame no Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e aí puseram aquela caneta de marcador de texto para minha mãe ver direito aquilo. Chegou aqui, ela teve isso. E quando ela foi fazer a segunda cirurgia do fêmur, uma ela fez, foi tudo bem. Na segunda cirurgia, ela pegou uma infecção hospitalar e hepatite C você não pode tomar muito remédio, porque acaba com o teu fígado. E aí ela faleceu por causa disso. Se ela não tivesse falecido... Ele estaria firme também. Firme, forte, que até 100 anos ele era impecável. Impecável. Ô, Fátima, uma das coisas também que eu admiro muito, a gente já conversou sobre isso, que acho que é um super exemplo. Você é um exemplo em várias coisas, né? A questão da representatividade nas diferentes faixas de idade hoje é muito importante, porque por muitos anos, estruturalmente, a gente foi acostumado
a ver pessoas com determinada idade. Ah, a pessoa acima de 60, não, ela já está em casa, parada, ela não trabalha mais. A gente associava o passar dos anos a quase um deteriorar, a um tirar você de atividade. Você sai de atividade, você para de pertencer a determinadas grupos, não é mais tão útil quanto era antes. E você é a total representação dessa quebra de paradigmas de uma pessoa que está ali, influente digital, exercendo uma nova profissão, totalmente carismáticas, e aí com essa legião de pessoas se inspirando em você. E uma das coisas que mais inspiram é essa loucura, essa paixão que você tem por viver, como você já repetiu várias vezes aqui e repete sempre para mim. Você dá para ver, né? Você ama viver. Amo. Agora, você teve alguns momentos marcantes na sua vida que você lidou com a morte. E de uma maneira assim, numa faixa, por exemplo, uma coisa é você lidar com a morte de uma pessoa que já está mais velhinha e tudo mais, mas você teve uma referência com a morte bem difícil, com uma pessoa numa idade que não estava nada previsto de morrer, né? E aí, como é que nós vamos explicar isso? Você perdeu seu filho, né? Vamos contar do Andrei. Perdi meu filho com 24 anos, que era assim a paixão do meu pai. Eu tinha tenho até hoje uma paixão pelo meu pai muito grande, e o Andrei era muito parecido comigo, porque ele tinha uma alegria de viver fora do normal. Lindo, um menino lindo, que qualquer lugar que você ia, todo mundo ficava assim, até o cara do estacionamento do cabeleireiro que eu vou, no posto de gasolina da Rua Peru, eles todos me lembram o Andrei. E meu carro é o do Andrei até hoje, que daqui a pouco ele cai, mas eu gosto, me sinto bem de estar assim com ele, e ele era um menino fora de série, tanto no trabalho, porque nós éramos sócios da Cosan, e o Andrei trabalhou desde os 16 anos. Foi efetivado aos 22 anos e foi mandado para trabalhar num braço da Cosan, que era a Sucden, que era em Paris, e a nossa fazenda foi desmontada, porque foi toda loteada, a casa foi para baixo, lotearam tudo, e eu tinha uma Vespa com sidecar, que eu ganhei quando eu tinha 10, 11 anos, sei lá, que meu pai me deu. Eu já tive uma trombada, que eu tenho até uma cicatriz aqui com o Chiquinho, que a gente bateu um no outro na fazenda. E a minha mãe falou assim, o que você quer fazer com a tua Vespa? Eu falei, manda a Vespa para São Paulo, que eu vou dar de presente para o Rodolfo Parente, que era o menino do Dante Alighieri, que estudou comigo, que o Fábio Parente, dono da Costume, aquela loja de roupa, faz coleção de Vespas, que eu vou dar para ele. Quando a Vespa chegou aqui, a Vespa já foi branca, já foi cinza, já foi vermelha, eu ia pintando ela conforme me dava na telha, eu pintava. Chegou aqui, o Andrei falou assim, não, mãe, essa Vespa vai ser minha. Enquanto eu estiver em Paris, eu vou deixar ela reformando, vou pedir para trazer as peças da Itália e tudo mais, vou deixar reformando, e depois eu quero. Quando ele voltou de Paris, a Vespa estava, e eu fui dar a volta no quarteirão, todo dia eu achava que eu era doida, porque eu estava dando volta no quarteirão com o Andrei, numa Vespa com sidecar. E a Vespa toda pintada de preto cintilante, couro, caramelo, realmente ficou linda. E um belo dia ele resolveu dizer, hoje à noite eu vou sair. Nós nunca fomos criados com medo. Uma vez na Hungria o avião caindo, meu pai dava risada. Meu pai falou assim, e meu pai sempre falou assim, no dia que tiver que acontecer, vai acontecer. Não tem que ter medo. E realmente eu não tenho medo. Tá? Eu não tenho medo das coisas. E esse dia eu mandei tirar o sidecar, ele falou que ele ia sair à noite. E engraçado que quando eu saí de casa, à tarde, eu ia num negócio do Alexandre Birman, que a Pietra estava trabalhando para ele, eu falei assim, eu vou lá para dar uma olhadinha nela, e no caminho naquela Santa Maria, eu estava sentindo assim uma angústia, eu senti mal, eu não sei, foi aquela coisa, eu não sei por que eu senti daquele jeito. E depois eu voltei, fui no aniversário do Sig, e à noite, era 1h da manhã, ele me ligou e falou assim, mãe, eu já estou indo para casa. E quando era 5h da manhã, eu fui dormir. Eu não tinha esse negócio, volta, não, porque você está de vez, não passou na minha cabeça. 5h da manhã, ligaram em casa, falaram para o meu marido, não falaram para mim, mas quando cheguei na delegacia, só o grito que a Petinha deu, eu já imaginei. E realmente foi uma coisa assim, claro, é uma trombada que você leva, e o menino que era muito agarrado, ele era muito agarrado a mim. E muita gente falava assim, não, ele é você de calça, porque
Ele gosta, ele quando morou em Paris, adorava tudo. Ele ligava, falava assim, mãe, eu vi esse sapato do Ferragamo, pode comprar? Eu falei, não, compra um, compra dois, entendeu? Sempre eles são muito comedidos. A Petinha nunca me pediu uma bolsa. A Petinha nunca me pediu nada. Engraçado, eu acho que ao contrário dos meus pais que não davam assim coisas pra gente, eu resolvi dar muito e eles saíram ao contrário, porque ninguém quer nada. Então, quando eu me ligava, assim, não, um só tá bom, não sei o quê. Bom, enfim. Foi um choque muito grande e o que me ajudou muito foi que eu sou muito religiosa, e você também, eu sei disso. E a gente não tem que questionar o porquê, nunca me revoltou, eu nunca falei por que eu, e sempre pensava assim, eu não sou a única. Tem muitas. Eu perdi uma amiga minha, Marina Sadiq, bateu andando a cavalo, bateu a cabeça no tronco, e depois de 5 anos, a irmã dela morreu fazendo coisa submarina, Guarapiranga. Quer dizer, a tia Miriam perdeu 2 filhas, e ela está aí, entendeu? Então, a gente tem que pensar assim. Claro que um baque horrível não fosse Padre Alejandro e meu pai, porque eu fiquei dormindo 1 semana com meu pai lá, esqueci que eu tinha casa, filho, tudo. Eu fiquei com meu pai, que era a única pessoa que me dava força. E meu pai sempre foi muito forte. E ele fala assim, você não vai ficar assim, é vontade de Deus, e a gente vai estar junto um dia, e para mim, na minha cabeça, eu vou estar junto com meu filho quando eu morrer. Então, não adianta fazer, como, não sei o quê, não quero saber, não questiono, entendeu? E muitas outras coisas que aconteceram, o que aconteceu com a minha mãe, o que aconteceu com o Chiquinho agora, e aconteceram muitas coisas, mas a gente não é o único a sofrer. A gente não é o único que passa por isso. Então, é aí que eu me prendo e que eu rezo muito. Eu não sou praticante, porque eu não acho que essa história de você ficar na igreja, muitos padres maravilhosos, outros que você dorme, porque fica falando um monte de abobrinha que você não está a fim de escutar, e eu realmente acho muito chato. Um dia chegaram na missa e falaram assim, em vez de ler a revista Caras domingo à noite, vocês devem ler a Bíblia. Tenha essa paciência. E eu não acho que eu estou sendo desrespeitosa. Claro eu acho que o que você é tem que crítica, ser é ter fé. Eu tenho muita fé em Deus. Tenho muita fé. E o que tiver que acontecer comigo é o que Deus mandou. E eu não vou questionar. Você sabe que a noite do acontecido, eu passei a noite inteira do lado do seu filho, né? Era uma festa do Sérgio Caio, eu acho. Eu não posso acreditar nisso, e é que você vai me contar isso só agora. Eu acho que eu já te acho que talvez a Patsy tenha te falado. Eu passei a noite do lado dele, inteira. Eu acho que a Patsy, pra quem não sabe, é a filha da Fátima, é uma pessoa muito importante na minha vida. E eu falo isso sempre, porque a Patsy era gerente da Clube Chocolate, que era uma loja chiquérrima que tinha aqui em São Paulo. E eu tava começando a minha vida como produtor de moda, e a Patsy foi uma das pessoas que não só acreditou no meu trabalho, mas como me ajudou. Eu trabalhava, enfim, com... eu tô sabendo disso agora, eu nunca soube disso. Eu acho que eu almocei com a Patsy. Então eu queria falar só que a Patsy sempre foi muito importante, que ela me emprestava coisas, às vezes, que ela nem podia. E, enfim, eu sou eternamente grato a ela. Eu acho que eu almocei com a Patsy no dia anterior, e à noite eu tava na festa, era uma festa do Sérgio Caio. Era na Pink Elephant. Na 9 de julho, eu não sei onde. Eu não lembro qual era o nome da boate, mas era uma boate que eu nem era acostumado a ir, enfim. E eu passei a madrugada ao lado do seu filho. A gente se cumprimentou e só. A gente não era amigo, né? Eu era amigo da Patsy, a Patsy não estava. E eu lembro que ficou muito marcado pra mim, porque eu almocei com ela hoje e amanhã eu acordei com a notícia da morte dele. Eu falei, mas como pode? A gente ficou junto. E aí, enfim, eu estive na sua casa no dia, eu acompanhei o velório. O velório, né? Que é uma cena super marcante, que eu lembro que os amigos carregando o caixão aqui nessa saída dessa... Mas é muito louco principal. E muita gente, nunca vi tanta gente. E com toda essa dor, com toda essa coisa, eu preciso contar uma coisa que é engraçada. Quer dizer, a gente conta as coisas tristes, a tristeza que eu carrego em mim, eu me acostumei a carregar ela. Virou saudade, né? Eu me acostumei com a dor, tá? E eu tenho fotografia dele por tudo quanto é canto, tinha um olhar que não tinha igual, mas o que eu me lembro daquele dia, quer dizer, com toda essa dor, eu me lembro do Arnaldinho Diniz,
entrando na cozinha, porque foi de manhã cedo, e alguém ficou com fome, mas ninguém esperava nada disso. E ele entrou e tem um negócio de acrílico assim, com as frutas, e ele comendo banana. E a minha mãe entrou, viu assim, o que é isso? Entrando na copa, eu detestava que entrasse na copa. Comendo banana, e isso lá é hora de comer banana? Gente do céu, como é que eu fui me lembrar? Eu me lembro disso como se fosse hoje. Ela chamando a atenção dele, porque ele estava. Isso é hora de comer banana, coitado, tá com fome, mas ela tinha que dar bronca em tudo que acontecia, né? Ela vivia dando bronca. Ela era brava. Ela era brava. E ela não gostava, não podia entrar na cozinha, na copa, não queria saber de visita na copa, na cozinha, era um lugar que não era para entrar. Mas meu pai me ajudou muito, muito. Aliás, meu pai me ajudou sempre nas horas mais difíceis da minha vida. Eu acho que você me contou uma vez, ou foi você ou foi a Patsy, que o seu pai falou assim pra você, você não vai pensar nisso. Esquece. Esquece. Esquece, minha filha. A gente Eu olhei controlar. pra cara dele, eu falei assim, esquece. Esqueça, minha filha. Eu lembro. E você sente a presença dele até hoje? Muito. Eu acho que tudo isso que está acontecendo comigo tem tudo a ver com ele. Tem dedo dele. Tem com ele, comigo, com a Patsy. Eu acho que ele tem muito dedo dele. Agora você vai falar assim, você vai querer saber se tem uma pessoa que escreve, já me chamaram 50 vezes, eu não quero saber. Não quero saber. A vida é essa. Essas coisas de carta, de psicografia. De coisas, não sei o que, eu não quero saber. Eu sei que ele está bem. Hoje em dia eu fico mais feliz ainda porque eu tenho certeza que ele está com meu pai direto e reto, que era a paixão da vida dele. Ele chegava todo dia em casa, antes de entrar em casa, ele ia pelo jardim para casa do meu pai e falava com meu pai. Tanto é que ele estava trabalhando na COSAN por causa do meu pai, entendeu? E isso tudo, para mim, eu tenho uma paz. Eu tenho uma paz e outra coisa que eu acho que é muito bom, você nunca tá brigado com ninguém, você nunca fazer uma coisa ruim, porque você não sabe o dia de amanhã. E remorso é a pior coisa que você pode sentir. Pode ter. Remorso não dá. Então, se você está em paz, que você fez tudo o que você podia, ajuda bastante, né? E é isso. Uma super lição, né? Ô, Patsy, quem é uma referência pra Uma você? Patsy? Ô, Patsy. Ô, Fátima, quem é uma referência pra você de elegância? Não deixa de ser a Patsy, né, gente? De elegância? A minha mãe. Mas eu tenho uma amiga também que para mim é muita referência, porque eu acho ela extremamente elegante, que é a Lali Mansur. Que é Lali Ortiz. Não sei se você conhece ela. Não. Você não conhece? Eu acho que não conheço. Mas eu vou fazer você Lali conhecer. Mansur? Lali Mansur. Chiquérrimo. Ela tem uma elegância nata. Ela tem um porte e ela tá sempre impecável, sempre. E como elegância, não consigo ver outra pessoa para te falar. É ela. Como elegância, não consigo ver outra pessoa. Ô, Fátima, ainda existe aquele... Você lembra que você não sabia? Aquele curso que tinham antigamente chamado Socila? Nunca nem ouvi falar. Ele conta desse curso com uma... Gente, porque uma vez eu tava no salão... Não, essa tá, eu tô adorando. Primeiro que eu tô adorando que você trabalhou no Clube de Chocolate. Não, eu produzia e a Patsy trabalhava lá com a Bel Del Priori, você lembra? Claro que eu lembro. E a Paula, que era a dona, o Zé Fernando Pimenta, era o dono da loja. E aí a Patsy gostava de mim, ela era minha amiga, graças a Deus, porque ela me prestava um monte de coisa. Ela falava, Ian, se der problema, você vai falar que você comprou essa peça. Eu falava, tá bom. Aí a gente usava a peça. Ai, que bom, eu fico tão feliz. Imagina, a Patsy foi... A vida é isso. Mesmo que você estiver fazendo coisa errada, mas fazendo por bem, eu tô ali apoiando. Então, essa é uma história. E a outra história que eu tava no salão, não faz muito tempo. É um salão tradicional, que era mais barbeiro do que salão ainda. Gilberto, cabeleireiro que tinha aqui. Claro, hoje o Andrei cortava o cabelo dele lá. E aí tinha uma senhora que conversou comigo, ela falou, parece que fulana fez curso no Socila. Aí eu falei, gente, que isso? E todo mundo tava conversando. E parece que você nunca ouviu falar desse Socila? Nunca que era ouvi um curso falar. Pra etiqueta. Pra etiqueta. Não, que tinha ensinava... Madame... Não, o Cristiane ou o Yufon. Tinha alguma pessoa assim. Cristine e o Fon. Essa aí eu é. acho que é bem mais nova. Essa Socila parece que era uma coisa São Paulo, assim. Que se você quer ser chique, você tem que fazer o Socila. Era Não isso. sabia. Pois é, eu achei que era uma E eu coisa... vou te falar uma coisa. Será que eu tô falando bobeira? É Socila. Não, a gente pode ser. vai pesquisar. A gente pesquisa depois. Mas a gente pesquisa depois. Mas eu acho que isso tudo
a elegância. Olha, eu tenho que te falar, a Cida da minha mãe, que trabalhou 50 anos na casa da minha mãe. Eu vou na casa dela, eu fico impressionada de ver como Eu já vi ela você é falando sobre isso. impecável. Impecável. É muito bom. E, assim, eu acho que a pessoa só vira grosseira se quiser, né? Então não tá nem aí, não tá nem ligando, então... Porque é tão bom, você não é ter dinheiro, é ser elegante, ser amável, Verdadeiro, né? ser verdadeiro. Gente, é muito mais fácil ser assim. Eu falo muito isso também, Fátima, na hora de vestir alguém, assim, porque quando você quer se vestir pra ser chique, você não vai ser. Você vai se vestir pra ficar bem, você vai se vestir pra estar bonita, você vai se vestir pra... Mas, eu quero vestir porque essa marca tem... Ixi, não vai usar bem. Não vai ficar direito, não vai ficar bom. Então, acho que... Agora eu vou te contar o meu sonho. Qual? Um dia que eu precisar, eu quero te chamar. Pelo amor de Deus. Eu vou adorar. Não, mas você só quer saber do Daniel. É tudo Daniel. Não quer... Ó, o ciumeira, ó. Cancerianos, ó. Cancerianos. No casamento, ela faz bullying comigo. No casamento da Caroline Célico, ela veio com um chocolate. Daniel, esse chocolate é pra você. Aí eu olhei ela, tá bom, vai, esse é pra você. É verdade. Lembra? Pode deixar comigo. Vamos fazer esse Vai, match, esse Vou te vestir encontro. com o maior prazer, a hora que você quiser, Vou pra adorar. ocasião que você Vou quiser. Adorar. Vai Vou ser uma adorar. honra. Ai, que amor. Ô, Obrigada. Fátima, com tantas experiências, vivências, tem alguma coisa que você ainda não viveu que você quer viver? E outra que você viveu e que você se arrepende amargamente que você gostaria de apagar? Nada que eu me arrependo. Nada. Você assim, gostaria de apagar alguma coisa? Nada. Porque até o sofrimento que eu passei com isso do Andrei, meu filho, que é muito presente, e que, incrível que pareça, eu sou madrinha da mulher dele, da namorada dele, sou madrinha de casamento dela, e ela conheceu o namorado dela, o marido dela, na missa de 1 ano do Andrei. Sim. Então, ela também é uma pessoa que me traz muitas recordações boas dele. Que é a Ju Mesquita. Que é a Ju. Tem que mandar um beijão pra ela, que é uma eu adorável, mando um lindíssima. beijão pra ela, que eu amo ela de paixão. Ela sabe muito bem disso e ela foi realmente uma grande paixão do Andrei. E apagar, nada. E um assim, sonho e algo que você ainda não E realizou? um sonho que eu realizei, tá? Que eu acho que eu não vou ter de novo, foi a grande paixão que eu vivi pelo meu marido Alberto. Porque foi uma paixão que eu acho que muita gente passa por esta vida sem ter essa paixão. Paixão, assim, do primeiro encontro, eu cruzar a perna e ele ter lembrado isso um pouco antes dele morrer, que eu tremia tanto, a minha perna tremia tanto, que ele veio e falou assim, mas o que acontece com essa menina que treme desse jeito? Eu tremia de emoção de ver ele. E realmente era um homem lindo, para começar, chiquérrimo, tudo que eu gosto. Falava todas as línguas, se comunicava com todo mundo, todos os meus amigos de fora eram enlouquecidos com ele, aliás, mais os de fora do que daqui, porque ele era uma enciclopédia. Tudo que você perguntava para o Alberto, ele sabia. Absolutamente tudo. Vinham amigos que eu adoro receber estrangeiro, adoro. E eu, por mim, se você fala assim, você vai passar agora 1 ano na Inglaterra, depois você vai passar 1 ano na Croácia, depois você vai passar... Eu vou para onde vocês quiserem, porque eu me adapto muito fácil e eu gosto. Gosto de conhecer, de ver as pessoas e tudo mais. E o Alberto também fazia esse meio de campo de ser... Todas as minhas amigas, eu sou muito amiga da viúva do neto do Churchill, da Luz Churchill. Que quando ela vier aqui, eu vou trazer ela aqui para você conhecer, porque ela é demais. Ela já tem seus 70 e poucos anos, mas é toda jovem, veste de Zimmermann, alta, magra, bonitona, louca pelo Alberto, louca. Trouxe os livros do Churchill, que você não encontra em lugar nenhum, trouxe todos de presente e que eu achei por bem dar para a Pietra, porque a Pietra tem uma vida aí de política que ela está seguindo, então achei que seria interessante dar para ela. E essa paixão que eu tive pelo Alberto, eu acho que muita gente morre sem ter vivido essa grande paixão. Óbvio que acho que essa coisa acontece uma vez na vida, não acredito que aconteça mais, mas eu acho que a idade não interfere em nada.
Se hoje eu tiver que ter um namorado 10 anos mais moço que eu, tá ótimo. Se tiver que ter 10 anos mais velho e que eu não seja enfermeira e que esteja bem, também tá ótimo, mas tem que estar bem. Porque eu não vou ser enfermeira de ninguém. Tem o cabelo aqui. Sai pra lá. Não, nada. Precisa estar impecável, porque eu gosto dessa coisa de estar impecável. O assédio aumentou depois da influência Aumentou. digital? Nada. Aumentou sim. Eu sei que a Patsy me falou que ela anda no shopping com a Fátima de óculos escuros, que ela não tira o óculos. Mas e os homens? Eu tô perguntando dos homens. Nenhum. Não. Assédio sim. Sim, o assédio sim. Mas assim, paquera, Não. um DM ali no Instagram. Nada. Não entra um DM no Instagram? Não, vamos tomar um chá. Aí ia adorar. Mas eu sou muito Eles são muito... Eu posso te falar, eu também sou exigente. Sou chata porque eu gosto de homem bonito. Não tem jeito. O que você quer que eu faça? Minha mãe sempre falava assim, você só olha se é bonito. Eu só olho se for bonito. Não adianta ser trilionário, 10 jatos, 4 helicópteros, não me interessa. Eu gosto de homem bonito. E é isso que eu gosto. Eu nem ligo, sabia? Se você não liga, você dá ele pra mim, tá? Mas é isso. Então, eu não sei o que pode acontecer. Pode acontecer. Eu sou realizada com a vida que eu tive. Eu acho que eu tenho muita coisa para viver. Eu adoro viajar. Eu tenho 2 amigas fantásticas, as minhas amigas portuguesas, que você conhece, que eu vivo viajando com elas. A gente é muito amiga. Tenho amigas aqui em São Paulo maravilhosas que me proporcionam momentos. Gente, eu sou muito feliz. Graças a Deus. É uma delícia, né? E é assim que você quer ser lembrada? É, assim que eu quero ser lembrada. Sem dúvida. Nunca com... Eu estou muito contente, sabe? Porque você não sabe o que aconteceu. Graças a este moço que está aí, o Pedro, me arrumou tanto trabalho. De 10 dias para cá, eu estou trabalhando tanto, que desde que o Andrei morreu, até 2 semanas atrás, eu tomava um remedinho para dormir. Meio. Parou. Eu caio, eu tô tão cansada que eu durmo 9 horas, não acordo no meio da noite, nada, eu tô capotando. Já desmamou, então? Total, não é que desmamei aos pouquinhos, não. Eu falei, chega, Stilnox, meio, não quero tomar mais. Não preciso mais, porque eu tô tão cansada e eu durmo com a cabeça tão boa, contente, alegre, realizada. Coisa boa, né? Isso é muito bom. Muito bom. Graças a Deus. Fátima, a gente tem aqui no nosso podcast um quadro super especial que é um oferecimento da Mers Aesthetics, uma empresa que cuida do nosso processo de envelhecimento. Tem vários, você conhece a Mers, né? Claro que eu de nome sim, mas... Então, a Mers é uma empresa alemã e que traz vários tratamentos para a gente se cuidar e que ela entende, assim como nós, que o processo do passar dos anos é um vencer de cada etapa, de cada fase, que a gente deve curtir cada momento, né? Porque a gente amadurece e aprende cada vez mais. E a gente quer te fazer um convite. Uau! Onde é que é a câmera que eu olho? Já tô adorando, já tô adorando. Vou te dar um espelho. Uau! Que delícia! E eu quero que você, diante desse espelho, a gente quer que você conte quem é essa Fátima que você vê nessa imagem hoje. Quem que você vê Fátima? Refletida? Eu não voltaria nenhum dia da minha vida. Acho que com o passar do tempo, eu cada dia melhoro mais. Me olho no espelho, cada dia me acho mais parecida com a minha mãe, que para mim é uma referência. Não sou metida, não estou querendo ser assim, mas realmente eu me gosto. Isso é mais importante, né? E eu te agradeço muito de ter me convidado e de cuidar tão bem de mim, Daniel. Nós que agradecemos. Eu sempre encho a boca para dizer que entrar aqui é uma coisa, você se sentir rejuvenescida, você sai, você olha no espelho, você sempre tá maravilhosa. Esse espelho é meu? Eu posso te dar um desse, igualzinho. Mas você pode falar. Eu vou providenciar um espelho. Esse espelho você fala para eles que eu vou adorar.
Olha, Fátima, obrigado. A gente tem mais um quadro, né? Você tá Vamos lá. esquecendo do fato ou fake? Claro que não. Eu acho que você tá com vergonha de fazer fato ou fake. É porque a gente achou... Ontem ele falou assim, será que a gente vai fazer fato ou fake com a Ai, porque Eu são não sei polêmicas essas eu manchetes. não sei se é chique. Eu falei, é chique, óbvio que a gente vai fazer fato ou fake. Aqui, não exagera que eu também não Fátima, sou a história é a tudo seguinte, tem o quadro que encerra o nosso podcast, que se chama Fato ou Fake. Perfeito. Essas mensagens, Certo. essas afirmações, ou foram colhidas em algum veículo de comunicação, ou a gente simplesmente inventou, surtou e jogou. Você Perfeito. vai falar se é fato ou Fato fake, ou fake? e vai falar sobre elas. Então a primeira... Eu começo? É você? Ah, é você. É você. A primeira é você. Fafá confessa que deixa algumas regras de etiqueta de lado no dia a dia. Algumas eu realmente ignoro. Fecha Fato. aspas. É mesmo? Fato. Pode contar alguma que você fala extra Não, que eu me por que recuso? não é que eu me recuso. Não é que todos os dias eu vou comer exatamente... Eu tenho como hábito. Meu hábito é esse. Mas se amanhã eu resolvo colocar o cotovelo em cima da mesa, porque eu estou conversando alguma coisa com a minha filha ou alguma coisa... Você sabe que até quando eu vou aos restaurantes eu fico pensando, né? Porque fica todo mundo me olhando e eu não sou. Não adianta, eu não Os vou. fiscais. Os fiscais. Agora, só que tem uma coisa. Por que eu acho que você tem que saber? Porque na hora que você precisar fazer, você sabe fazer. É. Tá certo? Eu faço, se eu quiser pôr, eu ponho, mas eu sei que eu tô errada. Eu sei que não se faz. É diferente do que você fazer por naturalidade. Não, eu sei que eu não tô fazendo e faço. Isso é fato. Muito bem. Segunda constatação. Fafá afirma que briga muito com seus irmãos. Fake. Fake? Hoje em dia é fake. Hoje, fake. Mas, não. Hoje em dia, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Antigamente, sim. A gente se pegava. Com a Renata, com o Chiquinho, se pegava. Mas Agora acho cansou, que de né, Fátima? 10 anos pra cá, Cansou. não tivemos nenhuma briga. Nenhuma. Que ótimo. Nenhuma. Não brigo de jeito nenhum. Eu sou briguenta porque eu não gosto de nada errado. Eu, quando tem alguma coisa, eu não tenho medo de ninguém. Ninguém vai fazer gato sapato de mim, porque não vai mesmo. Eu não gosto de coisa errada. Já falei pra você. Coisa errada comigo não vai dar certo. Ô, Fátima, a Renata mora aqui também? Não. A Renata morava aqui do lado. Nosso vizinho, entre a minha casa e a casa dela, era o Elvio Rocha, da Riachuelo. Aham. E a Renata, quando se separou, falou assim, eu não vou ficar nessa casa sozinha de jeito nenhum. O que aconteceria comigo também? Que eu acho que eu adoro minha casa, amo. Mas ficar sozinha é muito triste. Imagina, chegar em casa e não tem ninguém, Deus me livre. Casa imensa. E ela tinha uma casa deliciosa. A piscina dela é um espetáculo, a casa dela é um espetáculo. Eu adorava a casa dela. Mas quando ela separou, ela falou assim, não quero mais ficar tomando conta de casa, essa casa é muito grande, eu vou ficar sozinha. E daí comprou um apartamento, que eu até ajudei ela a decorar o apartamento. Parece que você está entrando assim no apartamento do Hermès, que tá lindo. Ai, que incrível. Lindo, moderno, lindo. E apresentei o namorado dela também, fui eu que apresentei. E o namorado também é um espetáculo. E o apartamento dele lá em Blumenau é um espetáculo também. Então só E tá não, tudo certo. não só não briga, como ainda apresenta... Agora com tudo. Chique. E como o Chiquinho também, eu levo ele para jantar, eu vou num lugar, vou no outro. Falei para ele, nossa, tem muita linha para Ele tá ótimo, né? Tá ótimo. Graças Tá a Deus. ótimo e tá gato. Que nunca teve, porque ele parecia um fantasma. Assim. Agora ele tá gato. Ele Você tá sabe gato, que uma cabelo vez bem eu tava em Paris e eu nunca vou me esquecer, porque era uma cena de filme realmente, né? Porque eu via o Chiquinho na Hebe, na televisão, e eu tava num restaurante chamado La Société. Sim, eu conheço. E o Chiquinho tava numa mesa, ele era o dono da mesa, mas eu juro por Deus, acho que tinha umas 20 mulheres em volta, assim. Ele era assim mesmo. Ele era o Riquinho. Mas era uma mais Sabe bonita que a outra. Você nunca viu aquela revista O Riquinho, né? Vi, claro que eu vi. É o personagem. E ele sempre com mulheres lindas, e ele tem uma vida que, pra ele é aquilo, e ele não vai sair daquilo. Ele gosta daquilo Deixa e é aquilo. ele, gente. Entendeu? E deixa ele feliz daquele jeito, tá ótimo. Aliás, saindo daqui hoje, eu vou até visitá-lo. Mas vamos lá, a próxima. Terceira. Fafá criou polêmica ao falar que a mulher não deve pedir água aos garçons. Bom, vamos lá, meus amores queridos.
Aconteceu isso mesmo? Não, normalmente, se você está na mesa com um homem, que seja meu amigo, seja o meu marido, tudo mais, quem faz esse papel é o marido. Se desculpe, mas eu ainda sou dessa geração, não é nem ser dessa geração, é que eu acho que as pessoas elegantes se comportam desse jeito e é o meio que eu ando, entendeu? Que eu gosto, mas isto não impede que eu vá pedir. Imagina se eu estiver numa mesa, estiver no Gero almoçando só com minhas amigas, é óbvio que eu vou pedir um garçom. Mas se alguém me convidou, por exemplo, ontem o Rodrigo Trussardi me convidou para jantar. Se eu quero tomar água, eu assim, Rodrigo, pede uma água para mim, por favor. Rodrigo, pede uma coca para mim. Isso não desempodera a mulher, né? Por ele simplesmente pedir, né? Óbvio não, mas é o jeito que eu faço. E não quer dizer que eu faço isso que vocês têm que fazer. Façam do jeito que vocês quiserem. Quando vocês me perguntam, vocês falam de mim. Então eu falo o meu jeito. E acho que é isso que a gente tem que perguntar, né? Isso é um hábito e o fato da mulher ter esse comportamento com o homem não quer dizer que ela é menos empoderada por isso, Nada, né? de jeito nenhum. Mas me chama, eu realmente, se o marido sair para jantar fora, é um casal de amigos, ou dois, ou se a mulher pegar e já chamar o garçom, isso para mim, eu não sei te dizer. Eu não consigo fazer. Entendeu? Então eu tenho que pedir, mesmo que eu estiver comigo, eu falo para ele, você pede uma água para mim? Pede uma coca para mim? E tem uma coisa, gente, também que tem que ficar esclarecido de uma vez por todas. Essa é a forma que você pensa. A partir do momento que a pessoa te segue ou que ela tá querendo as suas dicas, ela vai ter a chance de acatar ou não. Obrigada, Ian. É isso. Muito obrigada, Ian. Né? Você facilitou bastante. Não precisa pensar igual a você. Pula pro próximo. Exatamente. Vai pra próxima pessoa, pra próxima... Né? Porque sou eu, isso não é que... Muitas vezes me criticam em um monte de coisa. Mas eu não vou deixar de falar o que pra mim... Não deve, pelo amor de Deus. Sabe que eu fico muito chocado? Que essas pessoas que ainda existem, eu vejo pelo menos assim, graças a Deus, que elas não evoluem muito. As mais críticas do Brasil estão meio que estagnadas ali, né? Se a gente pegar como termômetro o Instagram. Essas pessoas que falam mal da roupa dos outros, eu acho isso tão... E aí eu fico pensando assim, quem em sã consciência... pensa assim, hoje eu vou me vestir feio. Ninguém pensa que vai se vestir feio. Ninguém pensa que vai... E aí tem alguém que fala lá, porque a roupa é cortina da minha avó. A saia é... Ai, que pobreza. As piadas são as mesmas, um monte de piadas sem graça. Criticar, então, assim, eu não consigo entender como que essas pessoas existem ainda. E tem gente que aplaude, né? Uma delas, inclusive, até um veículo super importante agora, deu uma nota. Mas, gente, essa é a forma que... eu penso que eu tô aqui compartilhando, né? Se eu botei lá essa mulher aqui que eu vesti, não vesti a mulher pra mulher passar vergonha, pra mulher se sentir feia. Eu, pelo menos, acreditei que ela tava se sentindo bem. Então, a pessoa que não concorda com as suas ideias, para de seguir, ou não segue, ou vai pra próxima pessoa. Exatamente. Né? É muito chato ter que falar, essa é a forma que eu penso, essa é a forma que eu penso. É óbvio que é a forma que você pensa. Mas, sem dúvida. E outra coisa, quando eu falo que eu acho que eu melhorei muito... eu era muito crítica. E eu mudei muito. Hoje em dia eu tenho a consciência do que eu gosto e do que eu não gosto, mas é como você disse, a pessoa não se vestiu para ficar feia. Ela tentou fazer o melhor. E quando eu posso ajudar, se me pedir e perguntar, eu vou ajudar de falar do meu jeito. Mas quem falou que o meu jeito é o certo? Não tem regra para isso. Não tem regra para isso. O meu jeito... é certo para mim, mas não precisa ser certo para os outros. É porque hoje é muito fácil você estar lá e estar pronto para criticar, para tirar uma pedra. O mais fácil né? é criticar. A coisa mais fácil o mais é difícil é você ficar quieto. Sim. Entendeu? Falar é muito fácil. É porque aquilo que você estava falando, todo mundo tem que saber de tudo, né? Precisa saber de tudo. As pessoas não falam eu não sei. Eu falo direto. As pessoas não falam eu não sei. Você não pode falar eu não sei, imagina. Também ninguém quer ter o trabalho de ir lá e se preparar e gastar seu tempo para preparar um conteúdo, para ensinar algo de útil para as outras pessoas, mas está lá pronto para criticar e para achar ali um ponto. Para apontar, Sem né? dúvida. E outra coisa também que eu queria falar para vocês, que eu de jeito nenhum vou olhar no Google. Se eu não sei, a minha resposta é não sei. É isso. Acabou. Não tem conversa. Vamos lá.
Fafá fala sobre... Pode chamar de Fafá? Você gosta? Adoro. Fafá fala sobre como se deve palitar os dentes. Deve ser discreto por baixo do guardanapo. Pelo amor de Deus! Como é que é fato? Fakezão. Fake. Não existe Fake. isso. Pelo amor de Deus. Não, Inadmissível. Não, inadmissível não. Não merece nem comentário. Não existe jeito elegante de palitar o dente, né? Não existe ter palito de dente em lugar nenhum. Se você quiser ter um palito de dente, você põe assim, dentro de um papel Yes, dobradinho dentro da sua bolsa, entendeu? E vai no banheiro. Se você tem, e vai no banheiro, levanta e vai palitar o dente. Agora, entre palitar o dente e colocar o dedo para tirar o que tá te incomodando, eu prefiro o dedo. O dedo? Prefiro. Por quê? Gente, mas eu tenho muita Porque- aflição daquele Não, pessoal claro que faz que ninguém vai. resgate. gente. Mas não fazer assim. Tirou um gergelim que ficou no teu dedo. Mas é claro que não se faz. É óbvio que não se faz. Mas entre o palito e o dedo, eu prefiro o dedo. Entendeu? Porque é mais natural, mais normal. Ai, levantar lá, não sei o quê. Claro que não vai fazer, mas acontece. É. Entendeu? Acontece. Já comigo aconteceu o gergelim ficar aqui e me incomoda. Não, casa de Mas carne. As grandes churrascarias todas têm fio dental no banheiro. Porque Exatamente. E daí você vai, levanta e faz. Agora, o palito. não existe. E se você, então, se veio a verdinha, você avisa. Na hora tem que avisar. Você, olha, Claro, coitado. Tem que avisar, né? Tem que avisar. Fazer... Não fica dando sinal. Não, faz assim, ó, dá um jeito de falar. E não, fazer sinal também não dá. Mas tem que falar, porque é muito chato, né? Coitada lá rindo com verdão assim no dente, ninguém merece. Não dá. Não dá. E o palito Alguém tem que avisar. Não dá. O palito não dá. Não dá. Você lembra de ter vivido assim a situação mais constrangedora? Ou você, ou ver alguém do seu lado, você fala, meu Deus, a pior situação assim de... Não, o que eu, ultimamente, que eu vi, que não vou poder mostrar para vocês, mas no Sul tem um lugar aí de verão que está muito na moda, que falam que é Dubai do Brasil, será que é raio que é? Uma amiga minha pegou e mostrou um cara, uma corrente de ouro, um monte de pulseira de ouro, a mulher dele com a bolsa do Chanel, e ele tá assim, com o garfo e com a faca de peixe, tá? O garfo aqui e o peixe. E ele corta, ele pega e põe o peixe, mas não é uma vez, ele é direto, ele estava comendo com a faca do peixe. Oh, meu Deus. Direto, ele cortava e punha a faca do peixe. Gente, é chocante. Isso da pior coisa que eu vi foi isso. Quer dizer, é o mínimo que a pessoa precisa saber, é isso. Entendeu? O mínimo. Então, realmente... Agora ele pode falar que é a forma dele. A minha avó contava... Pode ser. A minha avó contava que ela foi com as amigas uma vez num lugar chique, assim, e aí as pessoas se serviam, né? E aí disse que tinha uma amiga dela que era muito... muito tinhosa. Dona Nena, parece que... Enfim, acho que ela faleceu. E aí a amiga foi lá e aí eles colocaram as manteigas em formato de bolinha, né? Bolinha. E aí essa senhora foi se servir e ó, meteu um monte de bolinha no prato. E aí disse que a dona Nena chegou na mesa e falou assim, nossa, fulano, Vai gostar de eu não manteiga? sabia que você gostava de manteiga. Aí disse que ela se tocou, adoro, e comeu a manteiga. Não deitou. Ah, ela comeu pura? Comeu pura. Achou que era E uma a minha bolinha avó- de queijo. Mas a outra amiga queria constranger, né? Ao invés dela avisar na hora, não, isso é manteiga, você tá pegando. Ela deixou. E quando chegou na mesa na frente de todo mundo, ela falou... Muito deselegante de quem falou. Eu Muito deselegante não quem sabia falou. que você gostava tanto de manteiga. Tipo assim, a mulher achou que tava pegando um queijo ou alguma outra coisa. E aí ela falou, adoro. E comeu a manteiga inteira. Mandeu Isso a... aí. Chocante. E eu vou te contar uma coisa. Em Rio Claro, uma vez, um casal muito conhecido em Buenos Aires estavam na nossa fazenda e na hora do almoço foi servido a banana assada com a casca, só tirava a parte de cima. Parecia um barquinho, assim, arranca só um pedaço assim e a banana ficava assada e tinha uma bola de sorvete. E ela pegava e cortava a banana junto com a casca e comia. E daí ninguém teve coragem de falar nada. E meu pai, o que ele fez? Cortou e comeu a banana com a casca também. Olha. Pra eles não Entendeu? se sentirem... Para não se sentir constrangido e ninguém falar. Porque esse constrangimento também Isso é muito... é chato. E a pessoa não sabe. E ninguém precisa saber. Tudo entendeu? Não é você...
Se você quiser saber, você vai fazer um curso, ou você procura alguma ajuda, tudo mais. Mas o básico, gente, o básico do básico é que a gente tem que saber que a gente tem que ensinar aos nossos filhos o básico do básico, fica mais fácil, a vida fica mais fácil. Eu ficaria a tarde inteira Eu aqui. também. Mais histórias, mas a gente tem uma tradição aqui que é já te convidar para nossa próxima temporada, porque daqui a um tempo a gente quer te trazer de volta para contar mais histórias, porque eu tenho certeza que todo mundo tá acabando esse episódio com essa sensação de que quer saber mais ainda da sua vida, quer saber mais das suas experiências, e é muito bom aprender com você. Obrigado. Muito obrigada. Aceitado o nosso convite. Passamos uma tarde assim deliciosa, eu olhando para esses dois musos, vocês não podem ser mais Recíproco, lindos. é recíproco. Ai, muito. Esses olhos lindos, muito obrigado. Muito obrigada, Ian. E eu prometo que eu vou falar agora tudo com você Não, também. tudo bem, eu já... Sem ciúme dos Eu sou cancerianos. canceriano, eu não tenho ciúme. A Fátima também é canceriana. E eu queria falar mais uma vez aqui do carinho que eu tenho por você. O Daniel te ama de paixão. E o amor que eu tenho pela Patsy, assim, de verdade. Sua filha é uma pessoa que mora no meu coração para sempre. Eu fiquei muito feliz em ouvir isso, porque a Patsy vive falando. Aliás, eles estiveram juntos há poucos dias atrás. Eu não sei aonde que ela me contou. E eu fico muito feliz e saiba que você vai fazer parte da minha vida contando que você passou a noite com meu filho, porque isso realmente é uma coisa assim tão forte para mim que eu nunca mais vou te olhar com os mesmos olhos que eu olhava antes. Passei. Tá? Obrigado demais por ter vindo. Obrigado, beijo. Fátima. Um Obrigado, beijo. Obrigada a vocês que ficaram todo esse tempo escutando tanta história. Obrigado, gente, por mais uma vez nos acompanharem nesse projeto que é tão querido pela gente, que a gente faz com tanto carinho. Quem nos assiste pelo YouTube, continue nos assistindo. Quem acompanha a gente pelo Spotify, quem nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Eu me sinto muito jovem quando a gente fala que a gente tem um TikTok. Você sabia que a gente tem um TikTok, né? A gente tem um TikTok? Óbvio, e uma super visualização no TikTok. E eu também tenho TikTok. Eu não tenho TikTok. Eu também tenho TikTok. Vamos, 84 mil seguidores. Aí a nada leva, amor. Aí é outra coisa. Vocês entenderam, né, gente? Então, um beijo para todos vocês e até a próxima. Beijo, gente. Obrigado. Beijo.